Legal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Motiori. Mais que palavras, palmas para vocês que estão aqui. Muito bem, muito bem. Gente, esse é o segundo encontro que a gente faz aqui, nesse espaço. Se você nunca teve a oportunidade de passar por aqui, esse prédio é o prédio de uma igreja japonesa que decidiu, há umas quase 3 décadas atrás, que eles queriam cuidar de brasileiros aqui da cidade. Então eles construíram esse prédio para que a comunidade brasileira dessa igreja japonesa tivesse um lugar para eles estudarem, conversar e fazer isso que a gente faz, que é comer e ser feliz. Então a gente está aqui, o nome desse espaço aqui é Vida Nova, que é o nome da comunidade, a gente chama de igreja filha, e a igreja mãe é Toyohashi Hosanna Christ Church. Né? Então toda essa estrutura aqui é de uma igreja japonesa que decidiu cuidar de nós brasileiros, e eu conversei com o pessoal se a gente podia usar o espaço para conversar sobre saúde mental, e eles autorizaram porque entende que faz parte do cuidado. Então, que legal que a gente pode usar esse espaço. Está confortável? Cadeirinha, ar-condicionado, cafezinho com pizza deixou o coração feliz? Um bolinho, é bom? Tem que manter assim? Então tá bom, né? JBJ Pães e Roasting for You já sabe, né? Muito bem, muito bem. Gente, eu tenho aqui do meu lado Mr. Irineu Jó. Por favor, diga um oi para a nossa plateia e os nossos queridos ouvintes. Oi. Muito bem, que ele Olá. fala que ele é tímido, mas agora você é podcasteiro. Eu já disse que eu estou nervoso. Relaxa, relaxa. Relaxa que você está em casa. Qualquer coisa eu te indico um terapeuta bom lá da Sabja. Ótimo. Mas vamos lá. Gente, alguns agradecimentos, né, para a gente fazer o nosso bate-papo aqui. Então eu vou começar agradecendo primeiro a comunidade Vida Nova, toda a estrutura, né, da igreja japonesa que cedeu. Eu quero agradecer também ao meu parceiro, a livraria Upstage. Quem já comprou livro na Upstage, levanta a mão. Quem não comprou ainda está perdendo a oportunidade. Muito bem, tá? Se você não conhece a livraria Upstage, tem livro em português. Cadê o Sérgio? Sérgio, espanhol e japonês você consegue também, né, intercambiar. Então, se você precisar ir para suas crianças, tem gibi, tem jogos. Se você gosta daqueles calhamaços de romance desse tamanho assim, tem lá também. A última vez que eu fui lá tinha quadrinhos, né, HQ, em edição capa dura para colecionador e essas coisas todas. Se você quer passar a vida inteira lendo O Senhor dos Anéis em box fechado, edição especial, que parece um tijolo, assim, ele tem também. Então é legal. E tem livros dos autores da comunidade. Está tendo um movimento aqui na comunidade brasileira, no Japão, em prol de autores brasileiros, e o Sérgio ele é um entusiasta dessa galera. Então ele sempre separa algumas unidades e deixa lá na livraria à disposição. Então, caso você tenha curiosidade de, além de ter uma boa leitura, incentivar alguém que está vivendo aqui no Japão como Nikkei, né? Então você pode falar com o Sérgio e falar o que você tem aí da galera aqui da nossa comunidade. De repente você acha uma temática que seja interessante para você. Mas a gente tem mais agradecimentos. Eu quero pedir não sei se é uma salva de palmas ou uma salva de palmas para Roasting for You e JBJ Pães. Palminhas. Muito bem. Eles acreditaram nesse projeto da gente fazer um encontro para gravar podcast, que todo mundo que conhece o meu trabalho sabe que eu faço tudo online. E aí eu fui lá, aquela carinha de gatinho do Shrek, assim, sabe? E eles toparam estar com a gente. Então eu agradeço muito, porque vem de longe, traz produto de qualidade para a gente consumir, né? Eles investem para que esse momento aconteça, e isso é muito bom. Mas dessa vez a gente está com casa cheia. Eu quero agradecer também a galera da Infinitum. Cadê a galera da Infinitum? Uhul! Marketing Wizard, eles não estão aqui hoje. Eles mandaram lembranças, tiveram que atender a demandas familiares, então abraço para um casal muito querido. Amor que Transforma, cadê o Ruhu? Yeah! Olha o tanto de sacolinha do Amor que Transforma para a gente sortear ali. Muito bem, Intermodel, teve bolinho do Amor que Transforma e bolinho da Intermodel também. Cadê a Intermodel? Mãozinha para cima, uhul, pro Intermodel. Campo Belo Hero World, quem comeu o mini pãozinho de queijo, gostosinho, quentinho para acompanhar o café, foi uma parceria aí com a Campo Belo.
Coletivo Podosfera Ninfo Brasileira, nós temos um representante lá atrás, podcasteiro, apresentador do Otaku no Kisaten, diga oi para a nossa plateia. Muito bem, ele está... amigo serve para isso, ele veio ouvir, já está com a câmera filmando, muito bem. Artes da Rê, aquela moça simpática do cara crachá. Palminhas para Artes da Rê. Tem um monte de produto que foi aqui trazido, né, para a gente sortear. O sorteio hoje vai estar da hora, gente. Vai quase todo mundo embora com alguma coisa. Isso é muito bom. Gente, tem EasyNet. Cadê a pessoa da EasyNet escondidinha aí? Vai ter... Tem cartãozinho, tem gift card para você tomar um cafezinho lá no Starbucks. Que coisa boa. Nós temos uma pessoa muito especial que tem toda a força da juventude discretamente escondida na caixa de som do meu lado esquerdo, chamada Amandinha, a tia da foto. Muito bem, nos alegrando aí com seu talento. Arte em Festa. A galera não está aqui, mas quando eu pensei em montar o cenário, a gente escolheu o tapetinho, escolheu as cadeiras. Gostaram? Sim. Muito bem. A esposa vai, pra minha esposa, Isso, agora ela fica cor-de-rosa. A gente escolheu, ela foi lá, escolheu a cadeira, escolheu tal, e aí o que a gente faz agora? Não sei. Aí eu liguei para quem sabia. A gente ligou para quem sabia, e a Karine, com muito carinho, eu mandei foto para ela, mandei foto do local, ela deu alguns conselhos em relação à distância, aos quadros que seria interessante colocar no fundo, um vasinho para dar um ar de natureza e vida. E ela deu uma série de coisas que eu não faço ideia porque eu não sou da decoração. Se alguém precisar de conselho sobre microfone, é comigo. Sobre decoração, conversa lá com a Karine do Arte em Festa. Então, quero deixar aqui um agradecimento, porque parte dessa beleza está na criatividade da minha esposa e os conselhos técnicos da Karine lá do Arte em Festa. Acredito que eu não esqueci ninguém, porque seria muito feio. Se você não acompanha o meu trabalho, Instagram e YouTube, @nabecastjp. Carlinhos, então por que o cartão que você está na mão e a plaquinha ali é diferente? É porque Nabecast é o nome da minha produtora. Então eu presto serviço e eu tenho os meus programas originais, igual os originais Globo, originais Netflix, e tem originais Carlinhos, patrocinados por senhora Raquel Agata. E aí um desses podcasts é o Motiori, que é onde eu converso sobre desenvolvimento pessoal e bem-estar, né, e saúde mental, e é por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre a saúde mental do homem. E quem acha que o homem precisa cuidar da saúde, faz barulho aí. Aí as esposas falam, tem que cuidar para não ficar enchendo o saco em casa. Lá, tá certo. Muito bem. Pode ser que você esteja vindo aqui pela primeira vez e não tenha tido contato comigo. Então, oi, Carlinhos, um autêntico solteiro paulistano japonês, porque nasci em Salvador, na Bahia, cresci no interior de São Paulo e estou aqui há 20 e tantos anos. Então, come farinha, come onigiri, come sushi, come cuscuz e é isso aí. E talvez você não conheça também o Irineu, um moço simpático. Todo mundo fala, oi, Irineu! Que ele está com vergonha, é melhor para dar um pouco mais de emoção. Irineu, por gentileza, se apresente, conta um pouquinho de você para quem não lhe conhece. Aí você fica amigo de todo mundo, você fica mais tranquilo. Oi. Meu nome é Irineu. Não vou me prolongar muito, não, porque a Carlinhos já está falando bastante, né? Comecei a me soltar, gente. Bom, meu nome é Irineu, sou psicólogo, estou aqui há quase 10 anos já no Japão, trabalhando junto à NPO Sabja. E hoje vim falar sobre saúde. A gente vai comentar, a gente vai ouvir vocês também sobre a saúde mental masculina. Tão importante quanto a feminina. Ok? Parte do porquê a gente está trazendo esse tema é porque eu converso com os ouvintes do podcast perguntando o que falar. E eu produzo muito conteúdo de bem-estar. Algumas pessoas sabem que eu sou voluntário do Instituto Maria da Penha lá no Brasil, então o podcast que foi lançado deles lá no Brasil, eu edito daqui, eu ajudei a lançar, eu faço suporte técnico, edição, publicação. Então eu tenho simpatia por esses assuntos relacionados ao espaço da mulher na sociedade, a questão da violência, né? Até por isso que eu tenho parceria com a ONG SOS Mamães aqui no Japão, minha parceria com a Sabja, né? Sempre tentando caminhar junto. E eu falo bastante de criança, porque eu tenho filhos, eu tenho um filho de 22, um filho de 10. A gente conversa bastante sobre inclusão, por conta
das minhas características pessoais, né, de neurodivergência, da característica do meu filho, então a gente conversa sobre isso, né, criança com deficiência, criança com neurodivergência, e tudo isso é muito legal. E os ouvintes falaram, cara, a gente acha que está faltando um lugar onde a gente possa conversar sobre o universo do homem. Né? Será que não dá para você trazer? Eu falei, tá bom. Então eu conversei com os ouvintes e surgiu a ideia da gente conversar. Conversei com o Irineu e ele achou bem legal a gente aproveitar esse espaço. E eu estou feliz porque vários homens tiveram coragem de sair de casa e vim até aqui para conversar sobre saúde mental. Então, por gentileza, palma para você que é homem, mulheres. Muito bem. Aí olha dentro do... Se você estiver com o seu esposo, olha dentro do olhinho dele. Se cuida, seu chato, para não ficar mexendo as paciências. Brincadeira, gente, vamos lá. Mas a verdade é que eu posso dizer assim que, felizmente, na nossa sociedade, a gente tem discutido bastante sobre as crianças, o desenvolvimento das crianças. A gente tem ouvido falar de maneira muito mais natural sobre criança cadeirante, criança com deficiência cognitiva, crianças com TEA, com TOD, com TOC, com TDAH. Então, esses termos estão mais familiares. A gente discute bastante na sociedade hoje em dia o espaço do cidadão brasileiro indígena, o espaço do cidadão brasileiro negro, e às vezes falta, né, esse espacinho para a gente conversar sobre a questão do homem que é casado, do homem que tem filhos, do homem que está namorando, do homem que às vezes é viúvo, né, ou divorciado, e a gente tem os nossos desafios. Então, a primeira curiosidade que eu quero lançar aqui para o Irineu, porque você já atende, né, está aí há 10 anos no Japão, tem bastante experiência clínica. Na sua experiência clínica, como que é a busca por cuidado da saúde emocional? Homens e mulheres, você sente que é parecido, é meio a meio? Você sente diferença nessa procura? Como que é pela tua experiência de consulta lá de clínica? Sim, Carlinhos. Hoje há uma disparidade muito grande no atendimento, né, na procura em terapia entre os gêneros. Né? Então, assim, diria que em torno de 80-20. Caramba, tudo isso? Eu imaginava que era diferente, mas não imaginava que era tanto. Assim. 80-20. 80 mulheres, 20 homens. E aí, curiosidade, e a gente imagina que quem vai buscar uma terapia seja um homem adulto. Quando a gente desce um pouco para jovens adultos, adolescentes e talvez pré-adolescentes ou até mesmo crianças, você sente que essa diferença, meninos e meninas, homens, jovens, né, jovens adultos do sexo masculino, se mantém também? Ou quando a faixa etária diminui, você sente que o balanço muda um pouco? Se a gente pegar e levar em consideração esses 80-20, eu estou incluindo adolescentes, pré-adolescentes e jovens adultos, né? E adultos, 20%. 80% mulheres e adolescentes. Né? Então, ou seja, incluir os adolescentes nesses 20%. Né? Agora, se a gente vai para criança, aí já tem uma equivalência. Por quê? Porque o homem depende só dele, da decisão, da atitude. Eu preciso querer, primeiro eu preciso ter essa consciência de estar buscando a terapia, em primeiro lugar, para mim. Né? Ou quando ele é convidado pela esposa, né, a buscar se conhecer. Mas, senão, ele precisa dessa decisão dele. Já a criança, não. A criança, muitas vezes, é levada pelos pais. Na maioria das vezes, é levada pelo pai, pela mãe. Então, nessa proporção, às vezes, em algumas situações, o número de meninos é até maior do que as meninas, por conta do que você falou, da questão do TDAH, do autismo. Né? Então, geralmente, quando a gente baixa as idades, aí há uma equivalência, ou, às vezes, em algumas situações, os meninos é até maiores do que as meninas em terapias. Mas por conta dessa... dos pais que levam e não porque eles querem ir. Gente, só para vocês entenderem o caminho que a gente está fazendo aqui, a gente está abrindo o diálogo. Tá? Então, eu vou lançar mais 2 perguntas para ele que vão abrir o espaço onde você, ouvinte, entra na conversa. Então, eu tenho um microfone aqui e aí, dito esse introduto, essa introdução aqui, introduto, nem existe essa palavra, né? Feita essa introdução, agora saiu. É o momento da gente conversar, tá? Então não tem constrangimento. Todo mundo é obrigado a falar. Não, ninguém é obrigado a falar. Só os homens. Tá certo. Bem, ele é o chefe, então tá valendo.
Mas é interessante o diálogo. Então aproveita, é um psicólogo que atende, que conversa, e a gente está aqui para conversar da saúde do homem. Tá? Então a intenção não era trazer vocês para assistirem uma conversa, mas era vocês participarem de uma conversa. E aí vocês podem fazer as suas perguntas, mulheres podem fazer perguntas, não tem problema. Tá? Se você é casado, solteiro, viúvo, não tem problema. Aí ele, se de preferência quiser fazer pergunta difícil, beleza, mas vamos lá. Irineu, quando a gente pensa agora, né, você já falou que tem essa proporção 80-20, quando é os menorzinhos que dependem da iniciativa da mulher para cuidar do filho, o balanço muda um pouco. Aí, o que eu fiquei pensando em casa e que eu fiquei curioso é que tipo de demandas, agora pensando nesse jovem adulto e no adulto aqui da comunidade brasileira no Japão, que demandas que você percebe que são mais comuns no consultório, que os homens estão levando, e dentro desse cenário daquilo que está sendo levado para o consultório, o que você sente que nós, homens da comunidade brasileira no Japão, temos mais resistência de levar para o consultório para conversar, se é que existe isso? Então, assim, o que você sente que está chegando de demanda agora? A pandemia foi uma curva de rio para todo mundo. E depois disso, o que você sente que está aparecendo mais no consultório desses 20% de homens que você falou? E se tem algum ou alguns temas que você sente que nós, homens da comunidade, temos mais resistência para tratar? Acho que a maior dificuldade, a maior demanda que o homem tem de levar para o consultório é ele mesmo, né? Primeiramente. Nessa dificuldade de eu chegar à terapia, né? Então, realmente, essa descoberta. Mas assim, eu trouxe aqui algumas, eu vou até enumerar aqui, porque são várias, né? Algumas demandas aqui. Primeiro, dificuldade de se expressar, né? Se a gente pegar na primeira pergunta inicial, né? Por que a mulher vai mais à terapia? Porque desde pequeno ela é estimulada a falar sobre si, falar sobre os seus sentimentos, a se abrir, né? Então, assim, isso é uma realidade, né? Nas rodas, quando as mulheres se encontram, elas têm essa necessidade, essa facilidade de se comunicarem, falar sobre o que está acontecendo com ela, falar sobre o que está acontecendo com o marido, com os filhos. O homem ele pode estar passando por uma situação difícil, mas quando ele se encontra com outro homem, na maioria das vezes, ele não vai falar dos problemas dele. Ele vai falar do futebol, de outras mulheres, trabalho, vários assuntos. Mas futebol tem muito time ruim também, é fácil falar mal. É fácil, né? Mas ele não vai falar de si, né? Então, justamente, uma das demandas é essa questão emocional. A dificuldade que o homem tem de se abrir, né? Acho que essa seria a primeira, né? De se expressar, falar dos meus sentimentos. Mas tem várias. Uma curiosidade aqui, pergunta para vocês que são homens. Eu vou primeiro contar uma experiência minha e lançar pergunta para vocês para ouvir o que vocês percebem. Tive a oportunidade de fazer um processo terapêutico há um ano atrás, mais ou menos. Passei vários meses caminhando com um terapeuta. E teve um determinado momento que a gente estava tratando de um tema e ele perguntou para mim, o que você está sentindo? Não sei. Não, mas você está sentindo alguma coisa? Sim. Tudo bem, então diz para mim o que você está sentindo. E eu falei, eu não sei. Rapaz, mas você não está sentindo? Eu falei assim, senhor. Então você diz para mim o que você está sentindo. Eu falei, cara, eu não sei. Mas como você não sabe? Você não está sentindo? Sim. Você consegue saber que você está sentindo alguma coisa? Sim. Então me explica. Falei, velho, eu não sei dizer para você. E aí eu descobri na terapia que um cidadão de 45 anos era incapaz de explicar para o terapeuta o que estava sentindo. Porque eu não sabia qual era o nome daquilo que eu estava sentindo. E ele teve que caminhar comigo algumas sessões, ajudando eu, Carlinhos, a entender o meu corpo. Seu estômago está dando nó? Você está suando? Você está sentindo taquicardia? Sua mão está transpirando? Você sente amargor na boca? Aí ele começou a me ajudar a entender a resposta do meu corpo para um sentimento que eu tinha e ele me ajudou a dar nome para o sentimento. Então, olha, 45 anos, pai de 2 meninos, e eu não conseguia dar nome para uma coisa que eu estava sentindo. Como é para vocês, homens... aqui tem vários homens adultos, tem um adolescente aqui no cantinho, o resto parece que é casado, talvez alguns casados com filhos, não sei se tem alguém com neto já? Não, tem?
Ainda não? Beleza. Que é bom que o legal do neto é que a gente é fofo como um filho, mas você devolve pro filho trocar fralda. É maravilhoso isso. Não tenho neto, mas eu já sei que tá em breve chega. Mas aí, como é que é para vocês, gente? Esse negócio de sentimentos, saber o que vocês estão sentindo, conseguir explicar para alguém o que vocês estão sentindo, é natural para vocês? Diga aí, homens. Aqui do lado esquerdo, você que tem um cabelo super emocionado aí, diga-nos. Nosso samurai não sabe também. E vocês, como é que é para vocês? Tirando eu e o meu amigo cafezeiro, que choramos assistindo o American Got Talent, tem mais alguém que chora por causa de novela? Aí alguém está assistindo? Tem um homem chorando por causa de dorama? Não? Você... Achamos alguém que está esperando um guarda-chuva amarelo. Não, mas pelo menos o dorama tem romance, né? Porque nas novelinhas japonesas, todos os personagens se despedem dessa existência antes do final da novela. Aqui tem uma questão. Mas diga, meu querido, pode seguir na sua reflexão. Mas é interessante, né? Você viu a dificuldade que nós temos de dar nome aos nossos sentimentos? Como é que você está? Bem. Como é que foi sua semana? O normal do adolescente, né? Tô normal. Como é que foi sua semana? Normal. Aconteceu alguma coisa? Não. Imagina pro terapeuta do lado, né? Tem que ter bastante. E ele tá para ouvir, né? Não para falar, mas realmente a gente tem essa dificuldade, justamente porque desde criança a gente não é estimulado, nós homens, não somos estimulados a expressar os nossos sentimentos, como foi falado ali, né? Isso é até um estigma social que é um dos empecilhos para o homem não buscar terapia. O homem não chora. A menina pode chorar. Por que o homem não pode chorar? Eu choro. Diante dos doramas, né? Agora vocês estão abrindo meu coração aqui, né? Mas chorar faz parte, né? Faz parte. Então nós temos realmente essa dificuldade porque não fomos estimulados e guardamos, nos angustiamos e sofremos calado, né? Você falou assim das demandas, né? Uma outra demanda é essa pressão pelo sucesso, pelo desempenho do sucesso, né? Eu preciso me manter, eu preciso fazer sucesso no meu trabalho. É uma pressão social. Eu preciso fazer sucesso diante da minha família. Imagina minha esposa olhando para mim e eu chorando. Amor, o que é isso? Né? Não dá. Você está chorando. Por que não? Então o homem tem que colocar aquela cara de macho alfa, viril, que não chora, que não demonstra sentimentos, porque ele tem que resolver. Sim, o homem é aquele que precisa resolver situações. Mas o homem, tanto quanto o homem quanto a mulher, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós precisamos aprender a dar nome, porque senão a gente guarda, se angustia, e isso manifesta no quê? No corpo. Sudorese, taquicardia, boca seca, tremores. E eu não sei por quê, porque eu tenho a dificuldade de falar. Aí eu encontro um amigo, estou sofrendo. Como é que você está? Ótimo. Não é assim que a gente faz? A gente não revela os nossos sentimentos, né? Então, precisamos aprender a falar e não tem idade. Se eu estiver enganado, acho que tem uns 18 de nós aqui, homens, né? Você contou, Carlinhos? Não, tem alguém... você que está com o olhar alto aí, 1,85 m de altura, dá uma contada aí por curiosidade. Rapidamente. Acho que me deu 18. Uma mente analítica, eu não contei. Vocês vão ficar constrangidos se eu pedir para vocês levantarem a mão quem faz terapia? Eu já fez alguma vez? Quanto deu? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 17, 6 já passaram por processo terapêutico. Muito bom, se a gente olhar aqui a quantidade de homens, eu também já fiz terapia, né? Psicólogo, não fazer, não tem como, né? Mas eu não conto, né? Mas aqui é um número excelente, né? Se a gente olhar naquele número que eu falei anteriormente, né? É um número excelente. Uma das demandas da terapia, justamente, além dessa pressão, eu vou contar para quem? O homem se sente muito solitário. Como eu falei, a gente fala de vários assuntos, mas a gente não pode contar com ninguém. A gente se sente muito solitário. Eu vou aproveitar essa questão da gente não pode contar com ninguém, se sente solitário. Para os nossos 17 homens de plantão, uma curiosidade aleatória aqui. Você tem no Japão, ou ainda que seja no Brasil ou qualquer outro país, pelo menos
um amigo que você conseguiria rasgar essa alma se o seu barco estivesse afundando? Pelo menos um amigo. 2, você tem? Olha que interessante, a gente tem aqui 17 homens, 5 apenas levantaram a mão. Se você precisasse rasgar a alma para chorar todas as suas pitangas e dizer meu barco está afundando, e eu fico pensando nessa questão da solidão, né? Que deve ser difícil, né? Você, numa situação dessa, você não poder falar. Você não se sente confortável para falar para a esposa. Não tem como você jogar isso no colo do filho, porque o filho, dependendo da idade, não tem nem estrutura psicológica para ouvir um bate-papo desse. E nem se tivesse, não deve, né? Também em algumas situações, né? Os problemas do pai não devem estar levando para o filho, dependendo do problema, né? Mas você viu, é uma dificuldade que nós temos, né? Você viu essa solidão? Temos amigos, mas somos solitários. Eu vou falar de mim para quem? Porque tem um julgamento. O que ele vai pensar de mim? E isso também é uma questão, né? Tem um estigma. Por que o homem não procura terapia? Porque eu vou lá, o terapeuta vai olhar para mim, vai ouvir o meu problema, o que ele vai pensar de mim? E tem pacientes que falam isso. O que você está pensando de mim? Eu, nada. Conte, fale, abra seu coração, chore, fique à vontade. Mas eu não vou à terapia. Porque se eu for, o que esse psicólogo vai pensar de mim? O que a minha esposa vai pensar de mim? O que os meus amigos, quando souberem que eu estou fazendo terapia, vai pensar de mim? É difícil. Essa cobrança. Né? Tudo porque começou lá atrás, a gente não foi incentivado. Homem não chora. Homem não fala dos seus sentimentos. E acabamos ficando sozinhos, sentados na guia da sarjeta. Fui bem deprimente agora, né? Mas é uma realidade. Dá uma angústia, né? Não sei como você, homem, você se imagina nessa caminhada e como é que você sente a caminhada do cara que está do teu lado, né? Porque realmente nessa questão da gente ficar pagando de macho alfa, né? Vai lá no YouTube, todo mundo é bonito, todo mundo tem a barriga trincada. E vem aquela cobrança estética, né? A cobrança da questão da conquista financeira. E às vezes você não tem ninguém para poder trocar ideia, é ruim, né? Eu sinto que é ruim. Como é que você prefere uma vida mais solitária ou a caminhada com alguém de pertinho? Como que é você, homem? Melhor ficar na minha e só discutir por causa do Flamengo com o Palmeiras e o São Paulo? O silêncio está dizendo. Né? O silêncio está revelando, gente. Falem. Não, deixa eu trazer. Tem um monte aqui, vou trazer aqui. Eu anotei aqui para não esquecer, que são muitas, né? Que o homem leva no consultório? Crises existenciais. As transições da vida, da adolescência para a vida adulta. Acho que a adolescência é um momento difícil, né? Tenho 17, quase 18. Eu não sou nem criança e não sou nem adulto. Olha que loucura, né? Completei 18 e já sou adulto. Mas até um dia atrás eu não era. Uma crise existencial. Chegou aos 30, as crises dos 30, 35. Nossa, não estudei, não estou trabalhando, não casei, não tenho filhos. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui para a faculdade um pouco mais tardio. E eu comecei a fazer as contas. Nossa, os meus amigos que saíram, meus amigos, né, os colegas de classe já estão formados, trabalhando há tanto tempo. Foi uma crise. Então, crise existencial. 50, as crises dos 50, a crise dos 60, a crise do casamento, quando casam, ou por que não casar, quando vêm os filhos. Então, cada fase, tudo isso o homem leva à terapia quando ele vai. Essas crises existenciais, esses dilemas. Vou conversar com quem? Com a minha esposa? Eu não quero ter filho. Eu vou conversar com quem? E a esposa toda animada, querendo ter filhos. Então, assim, são crises existenciais, crises de relacionamentos. Eu tenho problema com a minha esposa, mas mesmo assim, o homem não fala da sua família, não fala do seu relacionamento com outro homem. São raros os homens que falam. Deveriam. As mulheres são mais abertas a isso. E nós não falamos. Não é falar mal, tá? As mulheres não falam mal da gente, elas comentam. É essencial. Elas simplesmente compartilham o peso da cruz. Exato. Né? Então, assim, quem sou eu? Cheguei aos 35. Quem sou eu? Quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Vocês nunca pensaram isso? Eu achei que isso era frescura, sabia? Não. Até que eu fiz 38. Rapaz, eu fiquei mal.
Porque eu fui até os 35, 36 de boa. Falei, rapaz, isso é frescura. Isso aí eu vou tirar de letra, não vai ter nada. Com 38 eu estava parecendo uma marmota escorregando pelas pedras. Foi difícil, mas sobrevivi, graças a Deus. Tive gente amiga que esteve por perto, a esposa apoiou. E eu consegui Ótimo. passar por isso. Uma coisa que me ajudou muito nesse processo foi ter um hobby. E o hobby me permitiu perceber que eu tinha habilidades novas que eu podia desenvolver. Conheci gente que se tornou amigo, como aquele rapaz simpático que está ali atrás. Olha que moço bonito lá atrás. Né? Hoje é gente que toma café em casa e a gente se conheceu por causa do podcast. Para mim foi um hobby o que me ajudou a passar por esse processo. Acho que talvez se não tivesse tido esse hobby, teria sido muito mais doloroso, né? Passar a crisinha dos 38 por 40 aí. Sim, mas ela existe, né? Você viu? Ela existe, não só do 38. Eu achei que era fake, do mas 40, do 50, do 60, do 70. Esqueci até de comentar quando se aposenta, né? Porque assim, isso é uma crise, todos nós vamos chegar na velhice, né? Estamos envelhecendo. E aí, quando eu sair do mercado de trabalho, é uma crise. Isso tem muitos idosos na terapia, porque não sabe mais o que vai fazer, se sente inútil, inválidos. Pai, não faz isso não. Mãe, não faz isso não. Até ontem eu fazia, agora não posso fazer mais. Não posso cuidar de mim, da minha casa, não posso fazer nada. Então, crises. Crise de identidade. Isso é forte. E nós estamos sozinhos. Mas vocês não mais têm a mim. Vamos chorar junto. Mas é um outro ponto que os homens levam, né? Estresse relacionado à masculinidade. Né? Isso que a gente falou, né? Eu tenho que ser aquele que provê a casa. Não, minha esposa pode trabalhar, mas ainda tem muito isso ainda. Mas a minha esposa pode trabalhar, mas a minha responsabilidade é minha, o fardo é meu. Eu quis casar, então agora eu quis ter família, então eu tenho que... Não é assim, o homem tem responsabilidades que podem ser divididas, mas quando a gente coloca um peso, fica muito mais difícil essa jornada, essa caminhada. Então, esse estresse, essa pressão, né? A maior pressão somos nós mesmos que colocamos sobre os nossos ombros. Né? Eu preciso, todos nós precisamos, né? A palavra leve. Agora, eu tenho. Você viu o peso? E a gente fala isso. Eu tenho. Como se não tivesse outra opção. Nós precisamos. Olha que legal esse bate-papo. Né? Duas palavrinhas com conceitos diferentes. Eu preciso e eu tenho. O tenho pesa demais. Né? E o homem leva isso. Alguém quer comentar? Vocês estão muito em silêncio. Olha, eu estou sentindo, tem um amigo meu, muito querido, chamado Celso. O olhinho dele está brilhando, assim, eu estou sentindo que tem uma pergunta. A esposa dele agora deve estar quase chorando de rir. É verdade, Celso? Você está querendo perguntar uma coisa? Não? Ah, tá bom. Não é que eu entendi errado o seu olhar. Mas é isso, gente. Olha, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, pode levantar a mão, porque a gente vai ceder o microfone e você pode fazer. Você faz a gentileza só para a gente ter o registro? A primeira. Eu gostaria de saber se é válido essa conversa do homem com a mulher, com a sua esposa, sua namorada, ou ele necessita realmente ter uma conversa com outro homem? Ele vai conseguir se expressar melhor com outro homem, ou ele pode ter esse desabafo, esse falar sobre si com sua companheira? Não, é muito válido, muito válido, importante, e isso deve acontecer, né? Tanto com a namorada, quanto com a esposa, com os amigos. O que acontece é que muitos temas, amor, eu olhei para outra mulher diferente. A mulher vai, o que aconteceu? Vamos ver a nossa relação? Não vai acontecer isso. Né? Então, sabe aquele dinheiro? Perdi tudo. Né? Então, assim, mas é muito válido quando o casal, né, seja de namorados ou realmente marido e mulher, conseguem ter essa harmonia, ter esse comprometimento, ter esse companheirismo e dialogar. É válido, é muito, como o Carlinho falou, ele teve apoio da esposa. Mas alguns temas realmente ficam difíceis, que só um profissional vai poder ajudar, vai poder fazer com que ele tenha essa leitura, que ele dê nomes, né? Porque assim, se o homem já não consegue falar para o terapeuta, imagina para a esposa. Mas não seria interessante começar a treinar, nomear sentimentos, ou, tipo, fiquei com raiva, virei a cara para o outro lado e pronto. Chegar e dizer, minha esposa, minha namorada,
fiquei chateado. Acho que falta isso de dizer. A gente muitas vezes ignora os nossos sentimentos, não nomeia, e ignora e deixa para lá e vai empurrando, e aquilo vai ficando algo maior. E talvez esse treino de começar a se expressar, a nomear e a dizer como está se sentindo, acabe que evite muitas crises. Né? Porque quando a gente externa, quando a gente se ouve falar, às vezes a gente já se cura, porque quando está guardadinho parece que é mais pesado. Né? E talvez a gente treinar essa conversa, se externalizar, ajude a gente a melhorar. Treinar com a esposa, né? Você quer dizer, né? Aos segredos dos homens. Né? Sim, não, é correto. A gente precisa treinar. Tudo é treinado. Falar, né, é um treinamento. Né? Só que é difícil. Para o homem é difícil, mas tem que começar. Mas não é só para o homem que é difícil. Não são todas as mulheres que falam. Sim, também. Estou falando por mim. Eu ouvi uma frase, eu não vou lembrar de quem que é, o pessoal que gosta de leituras aí talvez saiba, que dizem que no Brasil a gente tem muito curso de oratória e a gente não tem curso de escutatória. Eu não lembro quem foi que disse, acho que foi um educador que disse isso. Mas uma coisa que eu penso, ouvindo a sua pergunta, e eu não sou terapeuta, mas é uma curiosidade de refletir a partir do que ele falou e do que você falou. E pensando nessa questão da fala e da escuta. Eu acho que nem sempre quem ouve está preparado para ouvir. Porque uma coisa que, quando eu fiz o meu processo terapêutico, uma das primeiras coisas que o terapeuta... Cara, eu não tenho julgamento aqui. Se você é da opinião que a lua deveria virar do avesso e você precisa falar disso, vem e fala. Porque ninguém aqui nesse consultório, nesse momento terapêutico, vai dizer para você, deixa de ser mané, porque a lua precisa ficar onde está. E nem sempre, e isso vale para o marido também, quando a esposa vem desabafar com você por que essa porcaria dessa meia está aqui outra vez, nem sempre a gente é muito acolhedor nesse tipo. Né, amor? E aí, de repente, assim, ela está tentando expressar a frustração dela em questão, por exemplo, um hábito meu. E aí, será que eu estou habilitado para ouvir? E o quanto da minha reação vai matar a vontade dela de se abrir de novo, porque ela sabe que ela vai ser atacada na volta. Então, realmente, eu imagino que o saudável seria tanto o homem quanto a mulher treinar, falar, mas aprender a ouvir, porque ouvir também... Gente, vamos ser sinceros aqui, todo mundo é adulto. Às vezes ouvir é um saco. Porque quando a esposa chega para você, ou o marido chega para você e fala, velho, isso é chato. Eu? Porque você... Aí o rapaz desce esta manca e... Então, não é fácil ouvir também, né? Então, eu imagino que realmente um caminho seria de... Como você falou, nem toda mulher consegue falar. Se a gente conseguisse esse equilíbrio de crescer junto, e aí eu acho que é a importância dos terapeutas pertinho da gente, né? Eu, da minha experiência, eu sou muito a favor de que, por exemplo, a minha esposa tem o processo terapêutico dela. Eu sei que é legal o terapia em casal, mas eu sou a favor de ela ter a liberdade dela... Eu vou usar uma expressão um pouco forte aqui. Eu quero que ela vomite a angústia dela para se sentir aliviada. E eu não sei o quanto eu, do lado dela, pode atrapalhar isso, sabe? Eu sei que não é uma questão de ela... Ai, porque... Não, deixa ela se expressar do jeito que ela quer se expressar e depois ela organiza, né? Bota para fora primeiro e depois organiza. Eu sei que para alguns casais a terapia em casal funciona melhor, né? Não sei, quando me perguntam, eu costumo dar esse conselho, cara. Se você pode, procura você um terapeuta legal, ajuda a tua esposa a encontrar uma terapeuta legal e esvazia, para você poder ver o que tem aí dentro, depois se organiza, joga fora o que não presta e guarda só o que vale a pena. Me parece legal, mas acho que é um caminho, né? Acho que também, além da terapia, faz muito bem a gente começar a tratar as pessoas de casa como a gente trata as da rua, que é com educação e respeito, porque às vezes a gente chega em casa e trata mal quem a gente deveria tratar melhor. Acho que isso daí funciona para a gente começar a ter paz. E aí, na terapia, dizer por que a gente queria mandar a pessoa para um lugar não interessante. Eu gostaria muito que você fosse morar ali na esquina. Mas o que você falou, né, de casa, o tratamento, é que no lar é o único lugar que eu posso ser eu mesmo. É igual o Carlinhos falou, né? Uma das maiores dificuldades que nós temos é de ouvir. Não é ouvir, mas é o que ouvir. Né? Então, assim, todo mundo está preparado? Né? Nem todo mundo teve o privilégio, como eu, de casar com a psicóloga.
né? Minha esposa me ouve. Ainda mais né? agora que está sendo gravado, ele vai completar com uma mulher perfeita. Que Mulher nunca perfeita. vendeu dois Maravilhosa, né? Único, né? E sortuda ainda, né? Casou comigo, claro. Né? Mas assim, realmente tem essa dificuldade, né? De eu estar ouvindo, né? Porque acontece. Até às vezes até entre as mulheres mesmo, né? Já tive pacientes que chegou para mim e falou assim: ai, a minha amiga veio conversar comigo. Ai, eu não sou pinico, não. Vai procurar um psicólogo. Né? Então, assim, ninguém dá conta. Ela estava fazendo terapia, mas não conseguia dar conta de ouvir o que a amiga estava trazendo. Então, realmente, assim, é muito difícil eu estar preparado. É um grau de maturidade muito grande, o casal. Felizes os que conseguem. Mas isso pode ser cultivado. Pode ser construído juntos, mas tem que ser lá no princípio. Em alguns momentos da vida já fica um pouco mais difícil, não impossível, mais difícil. Mas, realmente, a maturidade deve prevalecer, né, na relação ali. Você levantou a mãozinha, meu querido? Por gentileza, enobreça-nos com a sua bela voz. Uma salva de palmas pro tio do café. Aê! Por isso que eu preciso de jovem na minha equipe. Não, só para tentar trazer essa parte de ouvir, né? Bom, eu estou em terapia ainda, já vão fazer acho que 2 anos que eu estou em terapia. Pelo jeito, a alta está bem longe. Me trato com psiquiatra também, tomo medicamento, tudo. Essa questão de ouvir, né, sobre em casa, porque a minha esposa também faz terapia já há 3 anos, então em casa somos nós dois que fazemos. A questão, eu acho que de ouvir é que para você ouvir exige de você um estado mais saudável mental do que a pessoa que está falando. Então, se você não está mais saudável mentalmente que a pessoa que está falando, provavelmente você vai receber isso ou como um ataque, ou como desaforo, ou de qualquer outra forma. Ou você vai se culpar por aquilo, então é muito difícil. Aí entra muito a importância de você ter um terapeuta, de você ter um psicólogo. É a pessoa que vai te ouvir sem te julgar e você fala qualquer coisa. E outra coisa sobre a questão de homens é que isso leva tempo. Semana passada mesmo eu estava em terapia, isso já vão fazer 2 anos, e ela decidiu me perguntar qual que é o meu gatilho da depressão. E tipo, no começo a gente vai aprendendo, e na hora eu sabia e na hora me deu um branco. Eu não consegui falar para ela. Você já conseguiu identificar. Eu nem sabia que isso era possível, você está me ensinando um negócio. Eu identifico, por exemplo, hoje eu já identifico quando vem, eu identifico quando eu estou entrando nesse estado, tal. Mas assim, os gatilhos são vários, e aí ela me perguntou, e se fosse, por exemplo, talvez uns 2, 3 meses atrás, eu responderia. Mas assim, é tão difícil para o homem se identificar, encontrar uma resposta e falar, que a gente fica nessa onda, nesse processo. Então, há momentos que é muito fácil você identificar e, de repente, parece que você retrocede. Você sempre está... Mais difícil de falar, né? Retrocedendo e indo para frente, entende? Retrocedendo e indo para frente. E aí, de novo, ela apresentou os gatilhos. Puxa, é isso mesmo. Então, é muito difícil para o homem identificar esses gatilhos, é muito difícil o homem para entender os seus sentimentos. E já é difícil, imagine, fazendo terapia há 2 anos, imagine sozinho. É quase, não vou dizer que é impossível, porque existem outros métodos, existe leitura, tudo, pessoas que são autodidatas para isso, mas é muito difícil. Então é preciso de você estar com um profissional. Dividir, né? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu sei que você faz live a respeito desse seu processo terapêutico, você já fez live com psicóloga falando da tua depressão, eu sei que isso não é um problema, para você conversar sobre isso. E uma curiosidade minha, como é que foi o teu processo? As pessoas perceberam que você estava entrando ou vivendo depressão, ou você percebeu e fez um movimento de ajuda, ou você percebeu e as pessoas caminharam com você? Como é que foi a tua vivência nessa questão? Eu só entendi que eu tenho depressão depois da terapia. Antes eu achava que tudo ou era cansaço de Japão, ou era cansaço de fábrica, ou era cansaço normal da vida, era só uma fase que ia passar. Depois que eu comecei a terapia, eu entendi que eu tenho isso desde adolescente. Mas eu sempre, na minha cabeça,
como eu cresci na igreja, ou também ou é só luta espiritual, ou coisas que vão a gente confundindo, e quando você entende realmente era depressão. No meu caso, de início de terapia, eu sabia que eu não estava bem. Depois da morte do meu pai, eu me afundei. Eu entrei naquele estado de luto, mas que perpetuou depois de 2 anos. Dizem que leva 2 anos um luto normal, né? E eu continuei e foi piorando, foi piorando. Era difícil dizer que era depressão, porque aí a gente chama de luto, né? Então a gente chama de várias coisas e não dá o nome certo. Então é muito difícil você sozinho querer identificar e dar esse nome. Minha esposa também é a mesma coisa. Ela sabia que algo estava errado, mas ela não sabia dizer, isso é depressão, isso não é. Porque cabe a um profissional te avaliar e dizer o que está acontecendo. Tá? Então, durante esse processo, minha esposa já estava fazendo terapia, tudo, e teve um dia que a psicóloga quis conversar comigo, tudo, para ajudar até no processo dela, tudo. E quando ela abriu a câmera, ela é uma profissional excelente, ela abriu a câmera, ela começou a conversar comigo, e ela identificou na hora, conversando comigo. Ela falou, Rodrigo, você precisa de ajuda. Você não está bem, e você é uma bomba relógio. Você precisa de ajuda. Se não for comigo, vai ser com outro, mas você precisa de ajuda. E aí, nisso, aquela palavra dela me trouxe essa clareza assim, de que eu preciso de ajuda. Não dá para fazer sozinho mais. Né? Não dá para continuar lutando sozinho mais. Foi quando eu comecei esse processo de terapia. Né? Mas foi graças a uma palavra dela Você precisa, né? De que eu precisava. Isso é interessante que você falou. Na maioria das vezes o homem não se identifica. A palavra depressão é difícil para a gente dizer. Eu estou deprimido, estou depressivo. Vai carpir um terreno que passa. Exato, né? A gente nega, a gente foge. Não, o que está acontecendo? Não, é trabalho. Eu estou cansado, isso é o excesso de trabalho, preocupação, é uma conta que eu deixei de pagar, mas nunca não estou bem. E realmente a gente precisa de alguém de fora. Nos relacionamentos, os homens que vão na terapia buscando por causa de um relacionamento, é por causa que a parceira intimou. Ou você vai, ou a gente termina. Porque ele não consegue identificar. Nós homens não conseguimos identificar. Então realmente é um processo. E essa palavra, né, processo terapêutico. A fala dele aqui é bem coerente, a forma como ele coloca, como ele descreve, né, faz parte desse processo. Né? Se ele não tivesse esse processo, talvez não estaria nem à frente aqui, abrindo o coração. Parabéns. Uma salva de palmas para ele, gente. E como diz a minha esposa, quando a esposa dele chegar no céu, vai ganhar um troféuzão, assim, né? Pessoal, uma coisa interessante, até para os homens entenderem, uma coisa que eu não sabia era que oscilação de humor também é uma característica da depressão. E aí muita gente fala assim, meu marido está sempre mal-humorado, ou meu marido é de lua. E às vezes esse cara está em depressão e a gente confunde isso com a personalidade dele. E eu não sabia. E eu era isso, assim. Até hoje é uma das características minhas de quando eu começo a entrar numa crise depressiva, é a oscilação do humor. É uma forma, talvez, prática, clara, para o homem entender aonde ele está, né? É o humor dele. É isso. Legal. Obrigado por ter compartilhado com a gente. A gente falou de emoções, acho que é um dos pontos aqui que eu coloquei. Uma emoção muito presente que o homem consegue, mas não consegue identificar também, mas que é muito presente, é a raiva. O homem, a gente, por ser mais agressivo, a gente sente muita raiva, uma raiva reprimida, e isso vem com muita agressividade. Né? Uma raiva do mundo. Às vezes eu pergunto a alguns pacientes, você tem a raiva de quem? De você? Do mundo? Parece que a gente está sendo com raiva de todo mundo, parece o Hulk. Então, assim, a gente falou de identificar as emoções, mas mesmo o homem manifestando muita emoção de raiva, ainda assim, a gente não consegue identificar e dizer, eu preciso de fazer terapia. Eu não estou bem. É necessário a esposa ou um amigo no trabalho falar, nossa, você está mal-humorado, hein? Você só anda mal-humorado, só reclama da vida. Sempre vai precisar de alguém de fora para que a gente tenha essa consciência. E quando a gente tem a tomada de consciência, a gente começa a mudar. Então, a partir daí. Então, bem legal. Parabéns pela sua explanação. Acho que incentiva cada vez mais. Então, assim, essa grande dificuldade de lidar com a raiva. E como é que o homem lida com a raiva?
trabalhando mais. Né? Ele falou de depressão. Né? Não estou bem, é só cansaço. E como a gente faz? Diferente das mulheres que falam, que ouvem, que procuram buscar terapia, nós homens fazemos o quê? Vamos para a academia, malhar. Bebe, obrigado. Drogas, pode falar aqui? Coisas ilícitas, né? Conteúdos adultos, maneira de fugir. Lança no trabalho, né? Zangueoso, né? Vamos pensar, é uma forma de fugir, de negar para si mesmo que não está bem. Então, vamos começar a compartilhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas eu não sei o que eu sinto. Não importa. Fale. Eu digo para os pacientes isso. Aqui você é livre. Só não me xingue. Se xingar também não vai me ofender, mas fale. Eu quero que você fale, quero que você se abra. Que seja você. A gente tem que aprender a validar os sentimentos do outro. E na terapia, a gente faz isso. A gente valida os sentimentos dessa pessoa que está ali, que é solitária, que se sente só, que carrega uma pressão psicológica, que tem que ser o melhor, que tem que ser o melhor pai, o melhor marido, tem que ser o provedor. E sem falar que hoje a gente está nessa geração Z, né? Que é uma geração mais aberta ao diálogo e ao confronto, né? Da minha geração, que não, na minha época era melhor, a gente não falava, o homem não chora, o homem não fala, eu não vou na terapia porque vou ser fraco. E essa geração é uma geração que consegue compartilhar, que consegue falar. Mesmo, tá tudo bem, normal, mas falam. Então, é importante. Então, parabéns, não só a você, mas todos. Estou ficando rouco já. Parabéns a todos os homens que estão fazendo terapia. Pois não. O que você falou está aqui, ó, tópico 7. Traumas não processados. Né? Olha, traumas não processados. São traumas, né? O que são traumas? São situações que a gente vivenciou na infância, na juventude ou em algum momento da vida que não foi trabalhado, que não foi processado, que a gente não digeriu, a gente não soube lidar com aquilo, não estava preparado, talvez não tinham pessoas preparadas também, e a gente não é um julgamento, né? Nem todo mundo, a gente já falou, que nem todo mundo dá conta de ouvir o que o outro tem para dizer, não é verdade? Né? Então, sim, mas realmente, quando o homem chega à terapia, ele não chega só com problemas do hoje, do agora. Ele chega com problemas do passado. Por exemplo, nas relações conjugais. São duas vidas que chegam nessa relação, às vezes com marcas, com feridas, que estão com band-aid ali em cima, mas que não cicatrizou e que levam agora a viver junto. Né? Imagina o que manifesta ali. Então, realmente, assim, imagina para o homem falar de abusos. Foi abusado na infância. Se para a mulher já é muito difícil isso, imagina para o homem todo esse tabu de machão, essa angústia, essa dor, esse sofrimento. Isso é triste. Eu fico feliz que tenha aumentado bastante, mas é um peso, como ela realmente falou, né? Mas nem sempre é fácil, na maioria das vezes, ou seja, nunca é fácil falar, e é muito difícil. Fico feliz, por um lado, que nós estamos se abrindo para isso. A mentalidade está mudando. Parabéns a todos vocês que estão aqui hoje, né, de antemão já, para ouvir, mesmo aqueles que não têm coragem de perguntar, mas só de estar aqui, acho que já é algo fantástico. E eu sou grato por isso, por você estar ouvindo. Né? Então, já está começando a fazer a diferença. Mas, realmente, o que eu trago hoje para a terapia não são coisas do hoje. São coisas de tempos, de 50 anos. São marcas. São feridas. Isso que você falou de traumas não... Qual que é o processados. Processados. E eu acho que foi o Rodrigo que falou... Você usou a palavra processo? Ele usou, eu também usei, sim. E por que eu estou falando isso? Quando eu vivi o meu processo terapêutico, é interessante, enquanto eu estava tentando entender por que eu funcionava de determinado jeito hoje, né, como é que eu reajo à vida. Nesse mergulho para dentro, para entender por que eu funciono assim hoje. Eu descobri que muita coisa não tinha a ver com a minha vivência de hoje. Eram com mecanismos de defesa que eu tinha desenvolvido durante toda a minha vida, por conta de experiências lá da minha vivência de traumáticas, criança, pré-adolescente. Né? Então, aí
Eu falei, cara, e eu cheguei a perguntar, por que que funciona assim? Agora que eu enxerguei que eu reajo ao mundo desse jeito, mas por que que eu sou assim? E para mim foi muito interessante ouvir, falei, cara, todo mundo tenta se proteger. Esse foi o mecanismo que você criou para viver isso. Só que você percebeu agora que você está grande, que esse mecanismo ele pode ser muito útil ou pode ser destrutivo para você e para os outros. Mas o primeiro desafio foi tentar entender como é que eu funcionava e reagia a qualquer coisa do cotidiano. E aí, quando eu fui mergulhando para dentro, eu fui descobrir que não era por causa do Carlinhos de quem ele é hoje, né? Era um Carlinhos construído. Ao longo da aí eu vida. tive que... agora eu consegui enxergar o fiozinho que está lá atrás. Aí você acha o caminho da mudança para começar a modelar, porque você foi formado assim, você vai ter que remodelar. E aí me ajudou muito, né? Esse processo de mergulhar para dentro, assim, foi bem legal, essa palavrinha bonita que você falou. Porque nós somos o que... as vivências do passado. Vem cá, social media, vem aqui. Vem podcastear. Oi, não sou homem, mas me deixaram fazer perguntas. Pode Fiquei fazer, feliz. fique à vontade. Eu tenho algumas dúvidas, não sei se posso tirar todas aqui. Obrigada. Irineu tá aí para isso. Ah, tá. As perguntas difíceis de preferência. Ah, tá. Você, primeiramente, atende apenas homens? Ou... Não. Não? Ah, tá. Então, eu, sendo uma jovem, eu percebi que, ao longo desses tempos, palavras como depressão, ansiedade, TDAH não são mais estranhas, né? Provavelmente todo mundo já ouviu. E a minha pergunta é se, por exemplo, a ansiedade atinge de forma diferente nos homens, porque, dando um pouco de contexto, eu tive a chance de me relacionar com um homem e ele tinha crises de ansiedade muito forte. E eu sinto que, na época, eu não tive um tato. Então, não sei se você tem conselhos ou alguma coisa assim para me explicar como resolver isso, se é mais conversa, alguma outra abordagem. Então, a princípio, essa é a minha dúvida, por favor. Ela quer uma consulta. Ai, eu preciso pagar? Consulta, né? É difícil de dizer no caso específico. Acho que o primeiro conselho seria fazer terapia, né? Não só, no caso, quem está junto, né? Como o Carlinhos falou, né? Rodrigo, a esposa faz, ou seja, ou de casal ou individual, mas a terapia é muito importante, porque eu preciso entender quem é essa pessoa que está ao meu lado, né? A ansiedade vai ser sempre ansiedade. Cada pessoa vai manifestar de uma forma diferente, mas são os gatilhos, às vezes, são os diferentes, mas raiva, tristeza, coração, taquicardia, sudorese, os sintomas são sempre os mesmos. Agora, só o gatilho emocional que lhe dispara essa ansiedade que vai ser diferente. Aí só na terapia. Ou você está atenta, observando, peraí, aconteceu isso nesse momento. Passou, aconteceu de novo no mesmo momento. Opa, é uma coincidência? Então, é uma fala minha? É uma situação que aconteceu? Então, a gente vai percebendo. E que é o processo terapêutico, que o Rodrigo mencionou. Sim, muito obrigada. Tem mais? Você falou que tinha vários? Por enquanto não. Muito obrigada, gente. Venha podcastear com a gente. Quando você falou sobre gatilhos e lembrar e buscar na lembrança, qual que é o peso para um homem que o pai abandonou a família e ele não teve esse olhar de família, de cuidar da mãe, de saber fazer uma barba, de saber que o pai ensina a andar de bicicleta? Qual que é o peso? Porque eu tenho isso na nossa casa, mas eu também tenho pessoas próximas, como eu ajudo muitas famílias, eu também mando lá, sabe já, né? Que hoje eu fiz bastante terapia para ajudar o meu filho e hoje eu consigo ver quando ele está em silêncio que ele não está bem. Eu acabo sendo meio que inconveniente, mas vou lá. O que foi? O que está acontecendo? E brigo muitas vezes, sabe, para soltar. Porque eu vejo que o silêncio é o pedido de socorro de algo que não está bem. Só que nem todo mundo consegue ver isso às vezes. Mas eu sei que muitas famílias, não aqui, no Brasil, no mundo, têm esse peso que o pai abandonou a família. E esse homem, esse adolescente, esse adulto hoje, teve que aprender tudo sozinho. E aí, quando passa por dificuldades, eu não falo, não é financeira, nem nada, mas o sentimento dele como provedor, como pai, como ser humano, os desafios.
eu tenho certeza que eu vejo de perto pessoas que passam por isso. Eu consigo ter uma visão hoje diferenciada, porque, além de ajudar muito meu filho, que também é um homem, meu outro filho mais velho, de ver que, quando ele está em silêncio, ele não está bem. E, assim, eu vou atrás. O que está acontecendo? Vamos conversar. Não quero. Não quer agora, mas eu vou de noite, porque eu sei que eu posso ser o apoio dele. E depois que eu conversei com a minha sogra, eu entendi muitos gatilhos do silêncio. Então, não só na minha casa, hoje a gente consegue se acolher, mas tem muitas famílias por aí que não, porque teve esse peso de um pai que abandonou esse homem, que hoje é um homem, e que passou a vida toda tendo que aprender sozinho, ou aprendendo olhando os outros. Isso, para um homem que passou por isso e hoje talvez passa por situações de uma ansiedade, de uma depressão ou com dificuldade num relacionamento, é muito forte. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão de um abandono, que é esse homem que acaba não tendo esse exemplo, né? Mas a gente também sabe bater palma para muitos homens que aconteceu isso, mas que estão conseguindo ser bons pais e conseguir administrar e dar amor e dar carinho e ter uma família bem e feliz. Mas tem muitos que, por falta desse afeto, né, de pai, acabam tendo problemas no casamento, na vivência com seus filhos. Quais são os prejuízos para esse homem que teve um abandono de um pai? Muitos. Um dos motivos até que o homem não vai para a terapia é justamente a falta de referência. Acho que cada um de nós aqui, se a gente pensar homens, quem já viu o tio, o bisavô indo para a terapia? O avô, o pai, o irmão, o vizinho. Percebe? A gente não tinha referência, não era normal. Então a gente precisa de referência. E no seio familiar a mesma coisa. Isso não quer dizer que todos os pais que vão embora que terão filhos problemáticos, com transtornos, mas uma criança que ela não sei que fase, né, que faixa etária é, mas isso gera o quê? Insegurança. O meu cuidador não está ali. No momento de perigo, no momento que eu preciso dele, não tem essa pessoa. Quando a criança se sente sozinha, o que ela faz? Ela chora, porque ela ficou com medo. Só que quando a mãe está perto, ela se sente segura. Então, assim, o homem não tem referência, ele é criado sem essa referência masculina, né, de valores, referência do certo, do errado, do que eu devo fazer. Então, essa falta, realmente, ela traz, eu não posso dizer quais são, nomear todos os problemas, mas ela é muito significativa. Volto a repetir, isso não quer dizer que todos os pais que abandonaram as suas famílias, os filhos serão problemáticos, mas que prejudiquem muito, sim, porque gera insegurança. E a insegurança leva o quê? Ao transtorno o maior transtorno que os brasileiros nós temos, de ansiedade. Eu falei rindo, né, mas é irônico, mas é verdade, né? O Brasil é o país dos ansiosos. Pelo menos era, né? Não sei se alguém passou a gente. Sabia, Carlinhos? O brasileiro é recordista mundial de ansiedade. Né? Então, às vezes, quando alguém vem para o Japão e fala assim, o Japão me deixou ansioso. Eu falo, não. Você já veio ansioso do Brasil. Já né? veio no registro de fábrica. Exatamente. Mas, realmente, o abandono... Olha aí, abandono. Como que eu me sinto quando alguém me abandona? Qual é o relacionamento que eu vou ter? Quando eu estou no meu relacionamento, na primeira dificuldade que eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou enfrentar ou eu vou fugir? Eu vou fugir. Por quê? Eu tenho uma referência, tenho um trauma dentro de mim, que a gente chama de crença limitante. O que eu devo fazer? Vou enfrentar ou vou fugir? A gente foge, porque a gente viu o nosso pai, muitas vezes, indo embora. No momento em que eu precisei, ele não estava ali. No momento em que a minha família... Eu sei que ela precisa, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo. Não é que eu não quero, eu não consigo, eu não tenho essa referência. Então, realmente, assim, é muito traumatizante, que a gente chama de famílias disfuncionais. Quando os pais abandonam os seus filhos, as suas famílias. É difícil, é bem complicado, mas os conflitos são grandes, muitos. Depressão, ansiedade, estresse. Você falou de não ter referência, né? E falando da fuga em situação de dificuldade e desafio.
E nem, eu vou dizer assim, que numa situação dessa, nem sempre é mau caratismo do cara. É que a fuga é lido como uma atitude natural. É natural pessoas fugirem. É defesa. E não é nem por mal de sem vergonha. Ah, o cara é mó pilantra. Não, para ele aprendeu de que uma atitude normal num contexto familiar é dar o pé quando a coisa aperta. Então é uma reação meio que aprendida, automática e reproduz isso. É muito doido, né? Sim, porque fica essa imagem, né? O nosso cérebro trabalha com imagens. Né? Então, assim, qual a imagem que vem numa situação difícil? Do meu pai me abandonando. Então, o que eu tenho que fazer? Abandonar, fugir. Isso gera insegurança o tempo todo. Não consigo tomar decisões, sou indeciso, tanto para o homem quanto para as mulheres. Isso me fez pensar numa frase que eu vi recentemente, que mais assustador do que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Então, se a gente tiver, né, a oportunidade da gente ser esse bom, né, um bom marido, um bom pai, que não vai silenciar no sentido de conduta, né, da presença, de estar ali, talvez isso vai fazer bem, né, mais bem do que se a gente ficar calado e achar, não, se eu ficar quietinho aqui não vai fazer tanto estrago, né, mas talvez a nossa ausência vai pesar mais do que o grito dos maus, né? Sim. E quando a Jamile falava do silêncio, é uma questão bem interessante. O homem, quando ele está aborrecido, quando não está bem, ele fica em silêncio. Eu sou assim um pouco. Quando eu estou em silêncio, minha esposa já chega. O que aconteceu? Já Tem sabe. alguém que me perguntou isso hoje. Olha aí. Eu estava lá dirigindo, ela falou, o que foi? O que foi o quê? Não, o que foi? Você já está 10 minutos dirigindo em silêncio. Mas qual é? Mas você não para de falar o tempo todo. Você ficou 10 minutos sem falar nada. O que foi? Mas é engraçado esse termômetro do silêncio, né? E eu não percebo. Na minha cabeça eu acho que eu estou agindo normal. Mas ela percebe que mais de 3 minutos e meio em silêncio tem uma coisa errada. Mas é legal, né? Quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a se identificar. Quando eu estou, às vezes, meio plutão, começo a fazer o serviço em casa, né? Acho que, né? Então, isso acho que tem um lado positivo, né? Eu me acalmo. Mas é eu identificar. Ela tá chorando de rir porque eu faço isso. Quando eu fico estressado, eu vou fazer sojo nos lugares difíceis. É? Dá uma esvaziada no coração, Sim, é gostoso. É gostoso. E ela deixa. Por que será, né? Você arranca aquela gordurinha do furô na força da raiva, né? Venha. Palmas para o meu amigo podcaster. Só para quem não sabe, aí, ó, competidor de cosplay. Um homem que sabe fazer fantasia. Se você quiser fantasiar seu filho de, sei lá, o Kemen lá, pode chamar ele que ele faz a espada, faz todos os negócios lá. E a esposa dele costura ainda. Muito bom, propaganda, você viu? O meu depoimento vai ser bem pesado, porque eu tenho uma doença crônica desde criança. Eu vou fazer 40 anos agora, semana que vem. E eu ando com essa doença desde agora. Tanto que eu faço tratamento até hoje. Desculpa, é um pouco difícil de falar. Quem é de família asiática sabe que a família cobra muito, principalmente para criança que tem que estudar. E quando eu tive 14 anos, eu estava pronta para entrar na faculdade, 14 anos. E eu tive muito essa cobrança por causa que eu era o primeiro novinho a entrar na faculdade muito cedo. E isso deu gatilho para a minha doença piorar, que eu tenho dermatite atópica. Então, quando a minha dermatite atópica fica muito ruim, eu me coço até arrancar a pele. Você viu quando eu estava cicatrizando, né? Nos meus 14 anos, eu estava no 3º ano do colegial e eu sofria muito edema. Tanto que eu explodi naquela época e eu tentei... Bem... Toda a conversa do pessoal falando cada depoimento, cada tópico, eu sou tipo uma bola de neve, eu tenho tudo isso daí. As crises, o abandono do pai, perda de alguém. Então, tipo, eu faço terapia até hoje porque tá comprimido. E, tipo, Carlinhos sabe. Desde 2021 que a gente tá fazendo podcast? Acho que foi mais ou menos. Eu trabalho direto por causa que em 2018 eu tive outro gatilho. Eu estava muito cansado, eu falei, por que eu estou me esforçando tanto? E minha mulher pediu para... Era a primeira vez que ela viu que eu tinha depressão. E ela foi procurar ajuda e o meu terapeuta falou, por que você não procura alguma coisa para você se distrair? E eu já fazia, porque eu faço cosplay desde os 15 anos. O cosplay me ajudou
a me desligar do meu problema quando eu tinha 14. E aí eu tive esse gatilho em 2018 e eu comecei o podcast. Aí eu encontrei esse bicho de novo, porque a gente trabalhava junto. Detalhe que a gente tomava café, a gente fazia QK junto, né? A gente conversava, ele mudou de empresa, a gente continuou fazendo café, porque ele vinha prestar serviço na empresa que eu trabalhava. A gente perdeu o contato, aí eu estava procurando pessoas que faziam podcast, achei ele na internet, a gente passou semanas e meses conversando, porque ele sabia quem eu era e eu não fazia ideia quem ele era. E aí um dia ele falou, cara, eu sou eu. Falei, tá, eu sei. Você é o cara que eu achei na internet. Ele falou, não, Zé, a gente tomava café junto. Eu falei, você tá maluco, velho, eu te achei na net. E aí era ele. Tanto que até hoje eu tenho essa cobrança. Eu tô chegando na crise dos 40 agora. Por quê? Por causa da minha doença, eu tô 40 anos tomando medicamento. Se eu parar, eu fico daquele jeito. Eu parei 1 mês de tomar meus medicamentos porque eu encontrei um médico aqui no Japão que falou, você tem que parar de tomar esses medicamentos porque eles estão te matando. E eu parei e aconteceu aquilo. Eu voltei a tomar. Eu tô assim, vocês falam, ele é normal. Não, eu não sou normal. Meus medicamentos estão me mantendo desse jeito. E ano passado eu tive uma recaída, que o Carlinhos me viu, e junto com isso eu perdi uma coisa muito preciosa para mim. E agora, tanto que eu encontrei com o Carlinhos ontem, e eu falei para ele, eu não consigo mais sentir alegria. Eu tô aqui conversando com vocês rindo, só que a minha cabeça ela tem um distúrbio, ela não sente mais alegria. Tanto que tipo, eu posso sair com vocês, beber, ficar rindo aqui, só que a minha cabeça ela não consegue mais reconhecer a alegria. Então, eu estou fazendo tratamento de novo e o meu psicólogo falou para eu procurar um psiquiatra. E semana que vem eu tô indo procurar, porque eu preciso de medicamento, porque isso aí agora não é só mais consulta. Então, é isso que eu queria compartilhar. É tipo, várias cobranças que eu tô tendo agora, que eu não sei mais, sabe? Eu tô meio que implodindo. Desculpa, galera. Não, desculpa não, cara. Que legal que você tem coragem de viver e que legal que você tem coragem de abrir isso pra gente, porque você não percebe o tamanho da coragem que você tem para fazer o que você tá fazendo. Você não conhece nem 50% de quem tá aqui. E que legal que você tá indo pro psiquiatra. A gente é amigo há um tempão e eu sei o cara alegre que você é. Entendeu? E que bom que você já percebeu que tem alguma coisa que precisa de cuidado. Que bom que você pôde ouvir o Rodrigo, o cara tá ali, né, fazendo a caminhada dele, também lutando com a depressão, também caminhando ali com o psiquiatra. Que legal, cara. Espero que você encontre um ou uma psiquiatra bem legal para te ajudar, para você poder ficar bem. Você tem um montão de gente que gosta de você. Desculpa aí, galera, pelo assunto Não, desculpa pesado. nada, a gente não tá aqui para isso. Agradecemos. Muito bem. Bom, Só um parênteses. claro. Isso que ele acabou de fazer, isso é terapia. Falar. Não importa como sai. Ele falou que não está reconhecendo a alegria, mas tem emoção dentro dele. As emoções estão saindo. Então isso é terapêutico. Quando a gente liberta, a gente coloca para fora. Às vezes eu falo para alguns pacientes, vai num lugar e grita. Coloca para fora o que está aí dentro. Então, terapia é muito simples. A gente fantasia muito. Se essa questão que você falou de vai lá e grita e bota para fora, eu tive um companheiro de estudo que ele tinha acho que 2 ou 3 filhos adolescentes e a esposa teve câncer e entrou em câncer em estado terminal. Então você imagina, você homem, você perdendo a paixão da sua vida por uma doença que o médico falou, cara, não tem mais o que fazer. A gente vai lidar com isso para que seja o menos doloroso para ela possível, mas você vai ter que gerir aí os seus sentimentos e dos seus 3 filhos, que eram 3 adolescentes. E aí para ele foi muito doloroso. E você falou, né, tem que arrumar um jeito de se expressar. E ele compartilhou isso comigo, eu não conhecia esse vai em algum lugar e grita, e ele falou, meu terapeuta falou, cara, vai e grita. E eu acordava, ele falava que antes das crianças acordarem para ir para a escola, que eram já adolescentes, então eles meio que se viravam, ele ia para a praia, ele fazia caminhada, e ele ia lá gritar. Aí ele falou, cara, eu arrumei um tronco, e eu fiquei amigão daquele tronco, porque eu pegava um outro pedaço de pau. Aí ele falou, enquanto o sol estava amanhecendo, eu estava gritando e espancando o tronco. Porque o tronco está lá,
não estou incomodando ninguém, estou sozinho na praia, mas era uma maneira dele botar toda aquela frustração para fora, aí ele conseguia esvaziar ali. Aí ele era uma pessoa que vivia a espiritualidade dele, ele fazia a prece dele, ele via o sol nascer, molhava o pé na água gelada, jogava água gelada na cara, respirava, encaminhava os filhos para a escola e ia visitar a esposa no hospital. Eu achei muito curioso isso do conselho, mas eu digo que, no caso dele, a maneira como ele fez, que ele não se agredia, ele não agredia o patrimônio de ninguém, ele não agredia os filhos, ele ia pegar um tronco que estava caído no mar lá e descia um monte de pancada no tronco e gritava. E ele falava que aquilo era bom porque ele colocava a frustração para fora, uma frustração que ele não precisava usar aquilo para deixar explodir dentro dele, e nem para quebrar nada e nem para machucar ninguém. Eu achei muito curioso, né, esse conselho, mas foi interessante. É válido, né? Terapia é isso, conselhos muito simples, né? Igual ele fazia, bater no tronco, fazer um esporte, uma arte marcial, uma caminhada, ou seja, faz parte, e na terapia a gente se descobre, não importa a idade. A terapia eu sou da área de humanas, né, humanista da minha abordagem, e a gente olha um todo, não só o indivíduo, mas o indivíduo como um todo. As questões religiosas, as questões familiares, sociais. Né? Então, assim, gritar faz parte. É colocar um grito. Imagina, o Carlinhos acabou de falar, né? A esposa ali, né, partindo, vou perder minha esposa, quem eu amo, minha companheira. Tudo que me resta, o que é? Vou falar para quem? É aquelas coisas que acontecem, às vezes, no Brasil, que eu ia nos velórios. E aí, como é que você está? Sabe? Como é que você está? Estou lutado. Você está perguntando como é que eu estou? Às vezes eu só quero gritar, às vezes eu só quero chorar. Só que não tem aonde chorar, não tem com quem gritar. E isso é curativo, quando eu coloco para fora a minha dor. Não importa da forma, claro, desde que seja validada, que eu não machuque, que eu não fira, que eu não lance sobre ninguém, que eu não quebre, mas isso é válido. Porque às vezes é tudo o que eu preciso naquele momento. Legal, temos mais participações? Homens, eu ouvi um tem. Venha! Quando é que a gente tem que procurar um psicólogo ou um psicanalista? Psicanalista é quem fez psicanálise, uma abordagem, uma faculdade que forma psicanalista. Né? Ele é terapêutico baseado na psicanálise, algumas ferramentas dentro da psicanálise. O psicólogo é um profissional que fez psicologia. Só que o psicólogo, depois que ele se forma, ele tem essas opções dele buscar a sua abordagem. Ele pode também se transformar num psicanalista, não num psicanalista, mas ele pode operar ou trabalhar através da abordagem psicanalista, fazendo cursos de psicanálise, se aprofundando mais. No caso, o psicólogo, você conta o que você está sentindo para ele. Certo. O psicanalista, ele vai descobrir o que você tem? Você fala fisicamente? Ou Físico seria ou psiquiatra? emocionalmente? Não, né? Não é seria... psiquiatra. Ambos podem fazer a mesma coisa. Né? Ambos ouvem, ambos trabalham com o ouvir. Tanto o psicanalista quanto o psicólogo. Mas o psicanalista é aquele que descobre o que você tem, não é? Quem que descobre é cada um de si mesmo. Mas igual o Carlinhos falou aquela hora, não sabia o que ele estava sentindo. E ele descobriu. Mas através do psicólogo. No meu caso, é o psicólogo. Eu não sei se vai te ajudar a pergunta. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha terapia, o meu psicólogo ele explicou para mim qual ferramenta ele usava para conversar comigo. Aí ele explicou que tem uma ferramenta que chama psicanálise, tem outra ferramenta que chama... TCC. Terapia cognitivo-comportamental. Aí tem uma outra... Fenomenologia. Positiva. E tem uma... Psicodrama, e aí, sistêmica. por que ele me explicou isso? Porque ele falou, olha, Carlinhos, esse é o nosso primeiro encontro. Existem pessoas que conseguem andar com o psicólogo se ele usar a ferramenta qual que você falou agora, que eu esqueci a palavra que eu sempre confundo? Da psicanálise. Tem pessoas que eles conseguem se conectar com o psicólogo que usa outra ferramenta. Eu acho que se eu entendi direito a explicação, o psicanalista ele estuda só essa ferramenta e o psicólogo ele estuda como se fosse um andar acima. E ele pode escolher trabalhar com a ferramenta da psicanálise e fazer especialização, ou ele pode escolher outra ferramenta.
Daí que no meu caso, o meu psicólogo ele não é da TCC, ele é da Gestalt terapia, que é uma outra ferramenta. E para mim deu certo. Então ele falava, olha, essa ferramenta, esse jeito de conversar e de enxergar o ser humano é o jeito que eu vou trabalhar com você. Se para você não for legal, a gente termina e eu aconselho você procurar um psicólogo que trabalha com outra ferramenta. Eu acho que quando o psicanalista, tem gente que faz psicologia e estuda mais para ficar bom na ferramenta da psicanálise, e tem gente que vai para curso só de psicanálise, então ele não pode usar as outras ferramentas porque ele não estudou para usar as outras, né? O psicólogo, ele tá, acho que a impressão que eu tenho é que ele está um andar acima, né? Você pode escolher uma das... Tem atribuições diferentes, né? Tem atribuições que só o psicólogo, pela formação, pode fazer. E o psiquiatra é o único que pode dar remédio, que foi isso que me explicaram uma vez. Exatamente. Legal. Obrigado. Mais pergunta, gente? Mas ambos funcionam, tá? O psicanalista, qualquer abordagem, desde que a identificação paciente, psicólogo, elas são extremamente positivas. Você entende essa ideia de identificação? Identificação, vou colocar um português de feira, é quando você vai com o médico lá e o santo bate. Entendeu? Que é um termo que talvez em igreja possa soar estranho, mas dá para entender o sentido. Porque às vezes você vai conversar com o psicólogo ou a psicóloga e você fala, cara, não gostei do cabelo. Não interessa, sabe? Às vezes a pessoa fala com você e fica fazendo assim, com óculos, sei lá. E isso te irrita. Se isso te irrita, você não vai conseguir se conectar naquela terapia. Você vai falar com outro que não usa óculos, sei lá. Entendeu? Cada um vai se sentir confortável. Eu conheço homem que só faz terapia com mulher. Eu conheço mulher que só faz terapia com homem. Eu conheço homem que só consegue fazer terapia com homem e mulher que só consegue fazer terapia com mulher. Então, depende, né? Mas é legal. Por exemplo, se a abordagem, esse jeito de conversar e de tratar os sentimentos que a psicanálise propõe é um que você se sente confortável, que você acha que é legal o jeitão, se tiver oportunidade, pega um psicólogo que trabalha com psicanálise e manda ver. O importante é ficar bem. Tem mais pergunta, gente? Entrando nesse assunto do como incentivar o homem para terapia, por exemplo, eu sou filha, né? Óbvio, todo mundo é filho, né? Enfim, mas, por exemplo, vou usar meu pai como exemplo. Uma cabeça antiga, né? Dos tempos antigos, que acha que terapia é para louco. E, por exemplo, todo mundo em casa, eu acho que precisa de terapia, porque todo mundo é meio doidinho lá em casa. Mas, assim, eu já tentei conversar sobre. A minha família inteira fazer terapia, mas não entra na cabeça dos velhos de casa. E eu queria saber o que eu posso fazer para mandar isso para terapia, porque tá difícil. Tô ficando louca, minha terapia não tá me ajudando mais, eu vou enlouquecer lá em casa se não mandar todo mundo para terapia. Não tá dando. Enfim, queria um conselho legal para convencer cabeça de velha e fazer terapia, porque tá difícil. Eu também quero esse conselho, tá? Realmente é difícil, né? Como ela falou, é uma cabeça de velho. Posso falar que seu pai é velho, então, né? Já que você abriu, né? Esses velhos aí com essa cabeça, né? Velhos, né? Realmente é difícil, né? É um trabalho de motivação que a gente tem que ter aos poucos, não dá para forçar. É muito incentivo, é mostrar. E não sei se realmente é verdadeiro isso, até onde isso é verdadeiro, mas acontece muito. Quem faz terapia começa a ficar chato. Porque achar que todo mundo precisa de terapia. Não estou falando de você, não, mas não é essa máxima, né? Nossa, ainda bem que eu faço terapia, né? Então, todo mundo acha que precisa. Mas é muito incentivar, tá? Realmente, assim, não dá a entender que é uma dificuldade do seu pai, da sua mãe, e eles que precisam ter um tempo deles, que tem coisas que não é eu querer, por mais que eu queira, ter um tempo do outro. Só sobre isso, né? Até a Michelle recordou ali. É algo que a psicóloga fala pra gente, e sempre ela fala, que é foque na sua cura. Não da pessoa que você acha que precisa, foque em você. Então seja o primeiro a fazer, seja o primeiro a buscar a cura. E é uma frase que me marcou muito, que ela falou para mim, é isso, Rodrigo, você é a cura agora, porque você descobriu o caminho, você está nesse caminho, então você é a cura, você não é a doença. Então use isso para que outras pessoas cheguem na terapia também. E até um relato, né, acho que de 90% dos amigos mais íntimos já estão em terapia. Então, isso é muito legal, assim. Foque na sua cura e
mostre para as pessoas o caminho, né? Outra coisa que eu queria falar é que foi falado sobre o pai, né? Acho que o pai, principalmente da gente que é descendente, até abrindo um pouco da minha terapia, eu acho que tem um grande peso na nossa falta de saúde mental, vou dizer assim, para não dizer uma palavra mais forte. Eu não lembro, eu não tenho recordação de um abraço do meu pai, não tenho. E o meu pai sempre, de certa maneira, sempre teve comigo. Assim. Meu pai era o cara que falava, filho, o que você decidir está decidido. Ele sempre confiou muito em mim, eu era o mais velho. Mas eu não tenho recordação de um abraço do meu pai. Um ano antes do meu pai, até foi um dos maiores pesos do luto meu, foi que um ano antes do meu pai ele veio morar comigo, porque eles separaram, meus pais separaram já velhos, assim, mas aí eu fui buscar ele veio morar comigo. E aí ele me chamou, falou, Rodrigo, vem aqui. Aí eu fui lá e ele me deu pela primeira vez um abraço. Isso foi em 2019. Eu tinha 43 anos. E quando ele me abraçou, eu congelei. Eu não consegui abraçar ele. Aí eu falei, que foi, pai? Que foi? Ele falou, não, só quero te dar um abraço. Te amo, meu filho, pela primeira vez, isso aos 44 anos, 43 anos de idade. E um ano depois ele faleceu, um falecimento muito difícil. E aquilo foi um peso tão grande para mim que eu não consegui abraçar meu pai. Eu estou falando, e não é um abraço assim, a gente abraça de aniversário, tinha abraço de aniversário, tinha abraço de Natal, tinha abraço de Ano Novo, mas não tinha esse abraço de pai, de eu te amo, não tinha. E aquilo ali me matou por 3 anos. 3 anos até começar a terapia. E aí, na terapia, isso foi no primeiro dia de terapia. Minha psicóloga perguntou, Rodrigo, o que tá? Por que você veio buscar? O que está mais te doendo aí? Eu falei, eu não consegui abraçar meu pai 1 ano antes dele falecer. O único abraço que ele me deu de pai para filho, não consegui abraçar. E aí ela falou assim, e eu me culpava por aquilo, né? Óbvio, porque você sempre se acha mais, nós filhos, a gente sempre se acha mais evoluído que os pais, né? A gente sabe mais coisas e tudo. E aí ela falou uma frase só para mim, falou assim, ninguém pode dar o que nunca recebeu. Não é culpa sua. Então, e aquilo foi um bálsamo para mim, aquilo foi uma cura para mim. E depois fui descobrindo outras coisas na terapia, mas essas pequenas coisas do nosso relacionamento de pai e filho trazem marcas que a gente nem sabe, que a gente acha que é só normal, que você só é um adulto, e não. Então, outra coisa que, abordando nesse tema sobre terapia, é que a gente acha que terapia é só ficar falando, né? E tem uma grande parte de você ouvir, porque nós homens, a gente não consegue falar o tempo todo, e muitas vezes eu ia para terapia, eu já falei isso até em outros eventos, né? Para as pessoas entenderem, é que muitos dias eu ia para terapia não sabendo o que ia falar. E aí tinha o dia e eu chegava lá, ela perguntava, e aí, Rodrigo, né, que você quer abordar hoje? Eu falei, não sei. Eu falei, então tá bom. Então ela começava a extrair, puxar, e a gente começava a conversar. E aí, até para os homens, eu acredito que muitos homens que estão aqui hoje vão buscar terapia, existe essa dificuldade e vai existir isso. Vai levar um tempo dentro desse processo para você aprender a falar e levar as coisas para a sua psicóloga. Então, não desista. Eu fiz a primeira sessão que eu fiz 10 terapias, 10 sessões de terapia, e eu achei que estava o super-homem, eu estava tratado, estava curado. Até que eu falei para a minha esposa, não, já estou bem. E a minha psicóloga falou assim, tá bom, eu te aguardo. Eu te aguardo. Não, mas eu estou bem. Até logo. E até que veio a crise, né? Veio uma das crises, e aí eu voltei, e agora eu aprendi. Né? Enquanto ela não der alta, estamos nessa caminhada. E a outra coisa que eu queria falar para ajudar até o nosso amigo ali que vai buscar um psiquiatra,
é que quando eu tive que buscar um psiquiatra, para mim foi uma das maiores sensações de fracasso da vida. Eu achei que tomar medicamento ia ser o maior fracasso da minha vida, porque eu lutei para não precisar disso, de dizer que eu preciso de um antidepressivo, que eu precisava de ter que tomar um medicamento, porque é a questão de você admitir que você é doente, foi muito difícil. Até então eu achava que conversar com um psicólogo já era o suficiente. E a minha psicóloga ela falou, não, você não está reagindo como tem que reagir, você vai precisar de um psiquiatra. E quando eu tomei o medicamento, eu chorei por se sentir o maior fracassado do mundo. Mas hoje é tão natural e tão libertador entender que eu estou só dentro de um processo. Né? Não. Eu só estou dentro de um processo, e esse processo, como ela sempre fala, esse processo não vai durar a vida toda, Rodrigo. É só um tempo. Né? Então, é aceitar o processo. É isso. Obrigado. Legal. Legal. Parabéns. Gente, vocês estão gostando? Muito bem. Por uma questão de respeito, até pelo horário de vocês, acho que a gente está conversando há quase 2 horas. Eu vou incentivar você, homem, a fazer uma única participação, bem simples. Você vir aqui e você dizer uma coisa, que são 2 horas de conversa, você não precisa ter gostado de tudo e pode ter muita coisa que foi inútil para você, ou que não vai fazer diferença nenhuma agora e talvez seja útil daqui 25 anos, não sei. Mas se você puder fazer a gentileza de vir aqui e dizer para a gente uma coisa que fala, cara, isso aqui eu vou levar para pensar em casa. Só uma coisa, não precisa falar nada, só isso. O que você leva para casa hoje? A gente precisa de ajuda. Ajuda. Tem vezes que a gente não... Como que a gente pode falar? A gente acha que está tudo bom, está tudo certo, mas nunca está. Toda vez que nem minha esposa falou, você fica calado. Ele fica calado. É uma forma da gente ficar pensando, sabe? Tipo, não ter ajuda de ninguém. Que nem ela me dá força. Pergunta sempre, só que a gente se fecha nesse momento. Aí que nem hoje aqui, com a ajuda do Dr. Ineu, com todo mundo palestrando aqui, abre a cabeça da gente para pensar lá na frente. O que a gente pode fazer? O que a gente pode pensar? Que a gente não está sozinho. A gente tem muita gente, tem uma rede de apoio aqui, ó, querendo ou não. Você, Carlinhos, Dr. Ineu, todo mundo aqui, pode ajudar. E vocês estão ajudando. Que nem o que eu vou levar daqui hoje. Tipo assim, eu posso ter ajuda. Lá na frente eu posso precisar de uma terapia, posso precisar de um psicólogo, um psiquiatra, tudo com a ajuda dela, com a ajuda de todo mundo. E queria agradecer a vocês por causa disso, porque se tem mais pessoas igual vocês, o mundo acho que vai ser melhor. Vai ser melhor porque a gente tem que, como pode falar, a gente tem que se abrir com tudo isso. E não se fechando. Tem hora que a gente se fecha, para a gente falar assim, não, se a gente fechar, lá na frente acho que vai melhorar, só que não melhora, gente. Então vamos procurar apoio, que é o que a gente tem de melhor, é a família, para dar apoio para a gente. Muito bem, o rapaz fala bonito, Ei. Muito bem, jovem. Venha, compartilhe a gente com os seus conhecimentos. E aí, o que você leva para casa hoje? Acho que eu levo para casa, assim, é entender que talvez não seja só eu. Outros homens também que estão aqui e que procuram, né, ajuda e procuram entender um pouco mais sobre si. E acho que isso me deixa mais leve e eu levo isso, acho que, para casa. Legal. Se todo mundo for estranho junto, a gente é normal. Legal. Muito bom, muito bom. Mr. Celso, agracia-nos com a sua bela voz. O que você leva para casa hoje, Celso? Queria estar agradecendo essa oportunidade de vocês estarem fazendo esse trabalho. E o que eu levo para casa é que realmente a gente é difícil estar se abrindo, se conversando, né, com as pessoas e é isso. Acho que a gente precisa de ajuda. Muito obrigado. Legal, muito bem, palmas. O nosso próximo aventureiro
Compartilhe na sua sabedoria. Sim, venha cá com a sua voz de trovão. Diga-nos o que você leva para casa. Fala aqui no microfoninho para a gente poder fazer o registro. Quero agradecer pela oportunidade de hoje de poder ter vindo aqui, né? E também tá lembrando, né, que eu já deveria ter começado a ter a terapia há mais de 2 anos atrás, né? Então queria estar agradecendo a vocês pela oportunidade de ter vindo aqui. Tamo junto. E começa lá, depois fala pro tio Irineu, eu fui! Ou liga pra ele, ó. Liga, aproveita agora, clim, onde tá aquele barulhinho do caixa. Muito bom. Venha, compartilhe mais uma vez com a gente. Diga, o que você leva pra casa hoje? Bom, primeiramente eu vou levar a minha barriga cheia de pão de queijo. Pão de queijo, pão, bolo e tudo mais, né? Muito bom. Mas eu queria deixar aqui, para cada um que está aqui, né, se analisar e ver se realmente a pessoa, talvez, ela esteja precisando de um psicólogo. Uhum. Então, se analisar direitinho para ver. Muito bom, isso é importante. Obrigado por compartilhar. Vamos lá. E bom lembrar de que a gente vai com a barriguinha cheia para casa. Muito bom. Barriga cheia, vou levar para casa. Muito bom. Por gentileza, compartilhe com a gente o que tu leva para casa hoje. Eu levo o incentivo, né, de todos que vieram aqui compartilhar, né, esse assunto bem importante. E a coragem, né? Todos vieram aqui, abriram, né, um pouco de suas vidas, né, para compartilhar com todos que estão aqui. E até falei com o Irineu ali no início, né? Minha esposa foi já conversar com ele, meus filhos, né? Só eu que fugi, né? Fugi brincando, né? Eu sei que é importante e aproveitar esse tempo, esse momento, né? Onde é um assunto mais tranquilo, né? Antigamente era mais difícil ser falado e hoje em dia é algo, não vou dizer que está sendo comum, mas está sendo normal, né? Da gente poder conversar e se entender e procurar, né? Qual que é a essência do homem, por que ele foi criado e buscar, né? Isso. Gostei muito, obrigado. Legal, obrigado por compartilhar. Muito bem, papai. Vem cá, compartilha com a gente. O que tu leva para casa hoje? Eu levo um aprendizado, né, que todos nós, né, como ser humano, sejam homens ou mulheres, todos nós temos dificuldades. E tem uma coisa que eu gosto, uma frase que eu gosto muito, eu acho que é de Sócrates, que diz: conhece a ti mesmo. E a partir do momento que nós começamos a nos conhecer, né, a gente começa a entender quais são as nossas dificuldades, ou melhor, os pontos onde podemos melhorar, né? Porque como seres humanos, todos nós temos algo de bom para oferecer e temos algo que pode ser potencializado de uma forma positiva. Né? Eu faço terapia também já tem alguns anos e isso realmente me trouxe um resultado muito positivo, né? Me tem reforçado valores e crenças. Eu acredito que hoje eu sou uma pessoa muito melhor, tanto como marido, como pai, como um trabalhador e como, né, um membro da sociedade. Então, todos que tiverem a oportunidade que, né, se conhecendo e vendo as suas dificuldades, que possam trabalhar. Legal. É isso. Obrigado por compartilhar. Muito bom. Viu? E aí quando as suas amigas falarem na escola assim, você sabe podcast? Eu sei, meu pai já gravou. Venha, compartilhe com a gente, meu amigo. O que tu leva para casa hoje? Desde criança, nós homens somos pressionados, né, a ser uma fortaleza, né? E, na verdade, ouvindo todos aqui, né, a gente percebe que não é necessário ser isso, né? Na verdade, saber que é necessário buscar ajuda, e isso sim é ser forte, né? Né? Então, acho que isso é a lição que fica hoje. Se você se demonstrar frágil, também precisa de muita coragem, né? Muito bem. Palmas para o homem dos livros. Venha, meu querido. Compartilhe. E é legal, você percebe como o que fez diferença para cada um é diferente, como a gente se enriquece? Né? Depois, quando a gente ouvir no podcast isso e ouvir, né, esse cara, poxa, é verdade, isso aqui, o Irineu falou um monte de coisa legal, mas realmente esse resumo que o papai e o irmão colocou é legal. Muito bom.
Diga, meu querido. O que eu levo para mim é um carinho de todo mundo, o poder escutar todo mundo. E uma coisa que foi falado tem muito curso de oratório, um pouco curso de escutatória, não sei qual foi a palavra. Mas, palavrinha bonita, escutatória. Escutatória, né? Então. E tirou para mim que é importante aprender a escutar. E me nasceu uma vontade de novo de voltar para terapia, apesar de que eu acho que eu não estou precisando por enquanto. Mas me bateu uma leve vontade de voltar. Eu fiquei 2 anos fazendo terapia e tal. Nunca tive a alta. E terminou que no final de 2 anos consegui não conversar mais com a minha plantinha. E é isso que eu levo para mim, o encorajamento e o carinho de todo mundo. Muito massa, obrigado. Legal. Quando eu comecei a fazer o programa, algumas pessoas me perguntavam, cara, a terapia é para quem está doente? Não, terapia pode ser para quem está doente, né, Irineu? Mas eu acho que é um auxílio, às vezes, se você está bem, se você está bem resolvido, está vivendo uma fase super legal da sua vida, às vezes você tem uma fase super legal, mas tem uma areazinha da sua vida que você poderia brilhar um pouco mais. Aí você vai lá e cuida daquela... Porque você está doente? Não, você não está mal, não está com depressão, não está com crise de ansiedade, não está com transtorno nenhum. Mas você vai dar um brilhozinho naquela área e você vai poder continuar florescendo e conquistando e sendo feliz, né? Então, sempre vale a pena, né? E como o Rodrigo disse, às vezes a gente vai para a terapia e fala, o que você quer falar hoje? Não sei. Tinha vezes que o psicólogo falava, você sabe que a gente tem um assuntozinho pendente, né? Eu falava, eu sei, cara, mas eu não estou na vibe de tratar disso agora, não. E ele falava, tá bom. E você, tio Carlinhos? O que você vai levar hoje daqui? Caramba, você tá aí, ó. Eu acho que eu vou repensar esse negócio de ter jovem na minha equipe. O feiticeiro, não é mesmo? Eu estou há 5 anos produzindo podcast, né? E até estou estreando, né? Da última vez a gente veio aqui, a gente estreou a primeira vez onde eu fiz uma gravação com pessoas presentes. E hoje a gente está estreando o cenário, ó, estreando o cenário. Ganhei de presente caneca hoje, que chique. E esse tempo aqui é o tipo de coisa que eu falo para mim, vale a pena. Preciso de recurso financeiro para fazer acontecer. A minha esposa cede muito tempo. O pessoal não sabe, mas o meu estúdio é o meu quarto. Tem a cama do casal. Quando acaba a cama do casal, você tropeça e dá com a cabeça na minha mesa. E para minha empreitada como podcaster acontecer e poder falar de saúde mental, a minha esposa tem que ficar na sala assistindo Netflix. Enquanto não acaba a live, ela não consegue voltar para a cama, porque como que ela vai com um monte de luz acesa, com gente falando, o marido apertando o botão. Então é esse o esquema, né? E às vezes cansa, você fala, poxa, será que vale a pena? Aí você sobe o negócio na internet, você coça a cabeça, aí você ouve um amiguinho do lado falar que ele ficou milionário e foi de jato para os Estados Unidos, aí você faz o podcast e fala, cara, será que... Acho que eu vou abandonar isso aqui e vou carregar a caixa lá no serviço mesmo. E aí, isso aqui, para mim, se dizem que cada pessoa vale mais que o mundo, dá uma olhada em volta, quantos planetas, quantos mundos, quantos universos a gente tem aqui. Então, o que eu levo para casa é que vocês valem a pena. Obrigado por ter confiado em mim. São quase 10 horas da noite. Eu sei que tem gente aqui que vai pegar 1, 2 horas de estrada e vocês estão aqui. Né? O Irineu podia fazer outras coisas e está aqui. Eu quero fazer outra coisa aqui. Peguei cada frase e montei um poema rapidinho aqui. Vamos ver se eu estou bom assim, né? Preciso de ajuda. Não estou sozinho. É difícil, mas importante. Deveria ter começado antes. Fiz autoanálise. Preciso de coragem. Aprendizado. Várias histórias, mas a minha história. Mente aberta para não julgar. Ser forte não é ser fortaleza, mas ainda continuo sendo homem. Vale a pena. Isso é ser humano. Uau! Quem diria, quem diria. Muito bom, muito bom. Antes de encerrar, nós temos 3 homens que ainda não participaram. Rodrigo, você ainda não falou, né? O que você leva para casa, você falou? Eu sei, mas eu quero te dar esse direito. Vem aqui, diga assim, uma coisinha que você leva para casa. Nós temos o segurança do JBJ Pães, que ele é aquele homem ali, ó. Ai de você tentar fazer negócio com a moça do pão se não passar pelo segurança. E nós temos o nosso amigo aqui, que ele está ali pensando ainda, florescendo no coração. O que ele vai falar? Diga, tem mais homem? Ah, tem mais um aqui. Você...
Ô, fotógrafo, você não foge não, tu vai sentar aqui também. Beleza, vai você primeiro. O que eu levo para casa é que a gente precisa continuar fazendo isso. Eu preciso de você sabe disso. Vamos junto, é isso aí. Muito bom, muito bom. O segurança da JBJ Pães, honre-nos com a sua... Muito bom. A gente vai chegar em casa, a esposa vai falar, eu sabia que você ia lá. Diga, meu querido, o que tu leva para casa hoje? Que nem, por exemplo, no meu caso assim, né? Uma pessoa que ultimamente sem paciência, ranzinza, né? Me faz pensar se é coisa de tiozão, se precisa de ajuda, né? Eu acho que todos nós somos tiozões que precisam de ajuda. Mas eu tenho uma pergunta também. Por exemplo, igual a gente tá no Japão, o brasileiro que não fala japonês, aonde ele procura ajuda para fazer uma terapia? E seria online? Mas tipo assim, você não vai conseguir atender todo mundo que precisa assim, né, no Os caso, consulados né? hoje eles oferecem, né? Isso é importante saber, Os né? 3 consulados oferecem assistência psicológica. Acho que hoje tem vários Mas profissionais. seria online, então, no caso? Online. Bem presencial neles também. Só que aí teria que estar se deslocando até os consulados. Caso vocês não saibam, é uma pergunta interessante, tá? Primeiro lugar onde você pode procurar informação, nos consulados. Se o consulado não tiver uma equipe disponível, eles vão te dizer pessoas... Porque assim, né, a pessoa pode ter feito psicologia no Brasil e ela não está conectada a nada aqui, então eu aconselho a pessoa procurar terapia com pessoas que estão conectadas a organizações e iniciativas sérias, né? Porque a gente pode estudar psicologia, mas você, como ele falou, né? Eu sou psicólogo e eu faço terapia. Então ele tem uma cobertura tanto institucional da Sabja, como também do terapeuta dele, para que ele lide com as questões dele, que eu não sei quem que falou, acho que foi o Rodrigo, que eu tenho que estar bem para conseguir ouvir, né? Então você pode pegar uma pessoa que você tem muito carinho, estudou psicologia e ela não tem essa cobertura institucional e emocional para tratar, eu acho um caminho ruim. Eu aconselho procurar. Então, consulado, primeiro caminho. A Sabja tem o Irineu, mas tem outros e outras terapeutas também. Tem uma rede grande aqui no Japão também, que é o Projeto Tsuru, que também tem. Então, são alguns caminhos. Cada um desses caminhos, por exemplo, aqui a gente está na comarca de jurisdição do Consulado de Nagoya. Então, eu que sou de Shizuoka, que moro na cidade do lado, eu não conseguiria um atendimento aqui, porque eu tenho que procurar lá no consulado de Shizuoka, que é Hamamatsu. Então, aí é interessante você entender isso, e cada uma dessas instituições tem os seus procedimentos, o seu esquema, os seus valores. É legal você se informar, mas saber que tem. Né, tem a SAB, já tem o Projeto Tsuru, tem as iniciativas dos consulados, e eu acho que tem até outros NPOs aí pelo Japão, em Guma, em Tóquio, que oferecem esse tipo de recurso. É importante saber, porque tem gente que não sabe mesmo que tem. Fala, poxa, eu não falo japonês, mas eu queria me abrir com alguém que me entende, que sabe o que eu estou passando. Né? Que nem ele mora aqui, ele entende os perrengues que a gente está aqui. Então, às vezes você pegar uma pessoa que está em Pernambuco e nunca saiu do Brasil, não vai entender o que a gente vive aqui, porque ele nem é Nikkei. Eu não sou Nikkei, né? Mas eu entendo um pouco do universo porque eu ando com vocês. Né? Igual o número de pessoas que mora sozinha aqui é grande, e as pessoas às vezes não percebem que precisa de ajuda. Aí é meio complicado também, às vezes, para essa pessoa pedir ajuda ou se tratar, né? Eu queria perguntar, assim, como você consegue enxergar, assim, uma pessoa que está precisando de ajuda? Porque eu já conheci uma pessoa que se enforcou, e uma segunda que eu fiquei sabendo, que se matou numa floresta, e essas duas pessoas que tinham em comum que moravam sozinhos. Solidão, né? Solidão já é algo incomum, não que hoje as pessoas tem muita gente morando sozinho, né? Mas você estar só é diferente da solidão. Então, se você está próximo dessa pessoa, você consegue perceber um olhar triste, já é um indício. É uma percepção. A gente precisa aprender a ter essa percepção também, né? Não só ouvir, falar, mas aprender a ter essa percepção do que o outro está dizendo sem falar nada. Isso é legal. Obrigado. Muito bem. Eu ouvi uma frase recentemente que existe uma diferença de solidão e solitude. Às vezes você é uma pessoa mais introspectiva, que, como ele, jamais teria habilidade de ouvir e fazer uma poesia. Mas que legal. Então, isso precisa de um pouco de silêncio, de solitude, de escuta de alma. Né? E tem gente que tem esse perfil, né? Mas não quer dizer que ela é uma pessoa solitária.
né? Ela tem os momentos onde ela se recolhe para uma reflexão, para um pensamento. Ela gosta, às vezes, de pintar, de fazer artesanato, precisa de silêncio, mas não é solitária, né? Então, é bom pensar nisso, né? Às vezes você pode se sentir culpado porque você é uma pessoa que gosta da solitude. Isso não é né, necessariamente ruim, mas lembrar que tem uma linha que você passa que a solitude vira solidão. E nem sempre a gente está, às vezes, sozinho, mesmo muito bem acompanhado. Você está no shopping cheio de gente querendo chorar no banheiro, né? Então é bom a gente pensar. Que bom que a gente está aqui junto nessa. Que bom que a gente está aqui. Meu amigo fotógrafo, que enquanto isso a gente vai dando tempo para o nosso amigo ali respirar com calma. Cara, tudo que eu escutei hoje acho que mostra quão importante é a gente fazer terapia, né? Tipo, quão importante é a gente correr atrás da nossa saúde mental, porque realmente faz uma diferença. Eu também tenho uma pergunta que eu não fiz antes, mas por que você acha que as pessoas têm essa dificuldade de ir falar com o terapeuta? Os homens, principalmente. O porquê? Que a pessoa se sente tão homem a ponto de não conseguir ir falar sobre o assunto. Sim, preconceitos, né? Estigmas que a gente carrega. Mas acho que é porque a nossa sociedade é extremamente machista? Tipo, sempre foi? E por isso as pessoas não... Eu não vou usar essa palavra, né? Mas a nossa sociedade ela foi separando o que o homem e o que a mulher poderia fazer. No entanto, se a gente pegar a própria psicologia, era tido como uma profissão e um instrumento só para mulheres. Hoje tem muitos psicólogos homens, mas antes era uma profissão feminina. Então, assim, mas só respondendo, essa questão realmente do estigma social, né? O homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem resolve seus problemas sozinho, o homem não chupa mel, come abelha, né? Essa questão da virilidade. Então, são vários estigmas que dificultam o processo terapêutico. Agora é a sua vez de compartilhar com a gente. O que você leva para casa hoje? Bem, o que eu levo hoje, obrigado, Carlinhos, por você ter me tirado de casa. Já são 8 meses sem sair de casa. E por poder compartilhar minha história com vocês e poder dar esse primeiro passo, né? Ter a coragem de dividir a minha história com vocês. E quem tiver oportunidade, dá esse primeiro passo, por favor, dê, que vai melhorar bastante. Tira esse peso da cabeça. Só que, no meu caso, eu vou ter que tratar. Muito bom. Vai lá tratar que vai ser legal e sai de novo da sua casa que você tem uma V60 para buscar lá em casa. Muito bem, meu querido. Encerre-nos honrando-nos com a sua bela voz, nem que seja para falar igual o William Bonner. Vem aqui e fala boa noite. O que eu vou levar para casa hoje é o aprendizado que a gente devia, um exemplo, chegar na casa e ficar remoendo aquela coisa dentro de você. É uma coisa que você tem que expor. Quando você está com problema, você tem que se expor, né? Porque às vezes a gente se sente muito sozinho e não tem com o que conversar, né? Cara, obrigado. Isso é muito importante. Ó, caiu um papelzinho. Uma coisa que ele falou que é muito importante para a gente pensar. Ele falou de que é importante a gente se expressar. E aí a gente acaba caindo num outro lado. Para que homens tenham pessoas para quem eles possam se expressar, precisa ter gente disposta a ouvir. Né? Porque às vezes você quer abrir o seu coração, se não tem ninguém para te ouvir também é ruim. Então, né, vamos terminar essa noite com esse pensamento também. Busque alguém com quem você possa conversar, o terapeuta, além do terapeuta, um amigo, não precisa 50 amigos, né? Tenta encontrar alguém que você possa confiar e abrir seu coração, e você tente ser alguém confiável para a pessoa também. Palmas para o nosso especialista. Agora a gente sabe, uma pessoa de coração sensível que assiste doramas e escreve poemas. Muito bom, muito bom. Gente, a gente tem tudo aquilo de brindes para vocês concorrerem e desesperadamente lutarem para levar um para casa. Eu quero só aqui repetir, né, os nossos parceiros, que é importante. Agradecimento à galera aqui da Vida Nova, palminhas. Upstage, JBJ Pães, Rusting For You, Infinitum, Market Wizard, Amor que Transforma, Intermodel, Artes da Rê, Campo Belo Hero World e a galera da Pod Nipo BR, Arte em Festa, Amandinha e EasyNet. Muito bem, vocês são lindos! Palmas para os nossos homens. Palmas para as nossas mulheres.
A gente sabe que a cruz de vocês é grande, mas estamos aí. Este episódio foi editado pela Nabecast.